Estamos aqui em pulgas. Agora já não há volta a dar. Agora é que já estamos. Agora é que já está. Boa noite, pessoas. Boa noite, pessoas. Olha, durante os primeiros segundos, vamos só olhar assim. Observar o espaço. Vocês não estão a cheirar, mas nós estamos. Sim. E aprovar mais qualquer coisa. Portanto, e temos connosco Epá. que quase dispensa apresentações. Perdão. Alguém assim? muito especial que nos recebeu em sua casa, Como assim? No seu castelo dos sonhos, diremos. que é o Joe Best. Eu? E quem é Olha, o Joe Best? Sou o Joe Best? És tu. És tu? Sou eu. Aquela pessoa Eu acho que que sim. vês no espelho de manhã. Disseram-nos que moravas aqui. Viemos cá Não fazia ter. ideia. Não, Ai bem que sou o Joe Best. Então desculpem, vou abandonar esta reunião. Só se me enganar. porque Vou não abandonar eras esta para reunião. estar aqui. Não, vou abandonar esta reunião. Isto não era para uma coisa para Não arranjar era um casting para a novela. um apartamento. Não era. Poderia ser, mas nós não temos Não há capacidade apartamentos para para dar. já. Olha, Joe, antes de mais, obrigado. Daqui. Daqui. Obrigada por Obrigado nos porque receberes. Por abrir o mundo todo para a gente aqui, para a gente partilhar aqui este momento. Sim, o teu. A minha vida, o teu vida é mundo. um É um carrossel gigante, carrossel. infinito. É um roller coaster. Roller coaster. E é um Olha. livro escancarado. A primeira pergunta que nós fazemos a todos os convidados é sempre a mesma, que é: quem és tu? Sou ninguém. Sou ninguém. Vamos embora. Agora é que é. Joe Best. Nome que ganhei em 2000, depois de fazer um programa de rádio na Rádio Santiago, em Sesimbra, depois virou Sesimbra FM. Havia uma comunidade de fãs que atribuíam alcunhas e números a todas as pessoas que apareciam na Rádio Santiago, em Sesimbra. E eu, como me chamava José Besteiro, e chamo, às vezes esqueço-me, já agora sem me esquecer do ritmo da conversa, outro dia estava numa repartição pública e chamaram problema. José Carlos Faria Besteiro, mas 170 vezes, até que veio o senhor da segurança Estavas assim. a dizer assim: José Besteiro não está na sala. E eu ouvi: José Besteiro, sou eu. Conheço esse E o nome. senhor disse: já o chamámos 170 vezes. Esquece-me, me chamo José Besteiro, porque já desde 2000 estou habituado até aos meus filhos e os amigos e a minha mulher me chamam Joe, ou Joe Best, e acabo-me por esquecer que me chamo de origem no cartão de cidadão, que me chamo José Carlos Faria Besteiro. Hoje em dia, se eu ouvir José Carlos Faria Besteiro, ou é a minha irmã mais velha ou o meu pai extremamente chateados por alguma aquele- merda que eu fiz. É o truque dos dois nomes. José Carlos. Ou Sim. José Carlos ou José Mau. Carlos Besteiro, eu fico a tremer das perninhas, ou é a minha irmã mais velha, a minha irmã Quer Paula, dizer que alguém vai levar na ou o meu tromba. pai, alguém vai levar na tromba, que sou eu, Como é que que sou eu eu- que sempre Pois, faço portanto, asneira. portaste mal ou algo do género. E então, como quando eras pequeno. naquela repartição pública, ouvi chamar, por amor de Deus, eu não sou o José Carlos Faria Besteiro, eu sou o Joe Best, toda a gente Peço sabe, desculpa. não é? Então, Pá, vá lá, Conhece. mas o que é isto? pá, vá lá. Falta de respeito vem a ser esta. Olha, uma pergunta já aqui para começarmos. Como é que começou esta loucura toda da tua vida? Como é que isto... Capítulo 1, como é que isto começa? Começa Sim. a minha vida, o Porque carrossel isto da hoje cozinha. promete, pessoas. O carrossel da cozinha começa aos 8 anos. Uau! Isso é. Quando a minha mãe, Deixa-me já celebrar. Aham. Dá-lhe aí. quando a minha mãe me diz assim: olha, a mãe tem que ir, já não me lembro, a uma consulta ou alguma coisa muito importante, Dos crescidos. uma coisa dos crescidos, e preciso que tu sejas o homem da casa, porque a tua irmã, a última vez que eu lhe pedi, fez o arroz branco com açúcar, Fez arroz doce. fez um arroz Fez a doce, sobremesa. e a mãe precisava que tu fizesse um arroz. Era para acompanhar. Depois a mãe vai chegar tarde, e como vocês têm escola às 2 da tarde, a mãe depois traz qualquer coisa da rua, uns salgados, ou frita-se um bocado de peixe, e a mãe precisa que tu faças um arroz de tomate. Eu tinha 8 anos, aproveita a idade de 8 anos, e ensinou-me a fazer o arroz de tomate. Fazes assim, 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 e depois, se tiveres dúvidas, o lume sempre baixo para não queimar. E acho que fui aprovado com distinção naquele dia que fiz um puto de um arroz de tomate inesquecível, que Muito mudou bom. toda a minha vida. E a da Aquele tua mãe arroz. também. Aquele arroz de tomate mudou a minha vida.
Uns anos mais tarde, Bom. o cozinheiro que estava em loading, aos 17 anos, começou a ser pago por isso. Certo. E depois, desde lá para cá, não parou. 52 anos de idade, 35 de cozinheiro a ser pago por isso, mais aqueles retroativos até aos 8 anos de idade, não é? A ficar encantado. Depois cresci na Costa de Caparica e entregar o gás aos restaurantes com dois amigos que entregavam gás nos restaurantes. Eu ficava deslumbrado, entrava nos restaurantes e via aqueles pinhais de aço inoxidável, aqueles tachos pendurados em muitas cozinhas a brilhar, algumas nem por isso, né? Também não posso aqui dourar a pílula, muitos porque tipos. já estaria Sim. a mentir, mas havia restaurantes que a gente entrava com aqueles tachos pendurados, aqueles tachos gigantescos que faziam comida para 50 ou 60 ou 70 pessoas, faziam arroz de marisco para de centenas, Pois, na dezenas Caparica, pessoas come-se e a bem. brilharem pendurados na parede com todo o orgulho de quem trabalhava com grandes profissionalões. E aquilo desde miúdo que nos deslumbrou, aqueles espinhais de aço inoxidável, as bancadas a brilhar, aquelas coisas da restauração, e ficou o bichinho, obviamente. Aquilo foi-te cativando, foi-te puxando ou tu é que te foste aproximando? Completamente, aquilo dizia, esta aqui, José, e aquilo chamava-me, e pronto, e ficou. Depois comecei, a partir dos 17 anos, comecei a ganhar dinheiro com essa paixão que eu tinha, e ainda tenho, toda. Olha, estudaste? Estudei, fiz o 12º ano, fiz o 12º ano, mas fui um baldas de todo o tamanho. Já sabias o que é que querias. Nunca, já tinhas o teu caminho eu estudei, mas vou ser pensado. muito sincero, nunca estudei na vida, nunca abri um livro para estudar em casa, ótimo. nunca, e quando eu digo nunca peguei num TPC, nunca peguei em coisa nenhuma, chegava 3 ou 4 minutos antes de entrar para a sala de aula, fosse ela qual fosse no preparatório ou no liceu, Tá bom. e Chega. fazia o trabalho de casa à porta, ou então pedia alguém para me ajudar e fazia o TPC nessa altura. Estudar nunca estudava, trabalhos de grupo era sempre um baldas de todo o tamanho. E depois aos 14 ou 15 anos, quando descobri a tasca do careca e os rissóis de camarão com mostarda e as imperiais, Isto é que é aquilo disciplina. piorou um bocadinho. Portanto, passaste a degustar. Rebelde com Em vez causa, de estudar. não passei a ser um rebelde com causa, que é muito mau. Olha, quando tu dizes 17 anos começou a história, o que é que foi? 17 anos Como é que começou a foi? história. Foi, Onde estavas? Qual era o cheiro? Sim. De que cor é que tinha o dia? tinha chumbado o ano e o meu pai tinha-me castigado. O meu pai é cabeleireiro, castigou-me nesse ano. A única vez que o meu pai me castigou a sério na vida. Eu fui cortar o cabelo, como cortava sempre com ele, e depois ele cortou-me o cabelo todo, de um lado, do outro, deixou-me uma crista ao meio e disse: agora vais assim para a rua. Naquela altura provavelmente se usava. lancei a moda punk em Londres, naquele dia. Certo. Naquele instante lancei a moda punk em Londres e disseram-me: agora vais sofrer este verão, vais ter que ir trabalhar. Mas era um castigo que, coitados dos meus pais, o castigo que me atribuíram provavelmente foi o melhor que eu tive em toda a minha vida. Mudou a tua vida. Fui trabalhar para uma residencial na Costa de Caparica com 17 anos. Era de um tio do Cavaco Silva, o senhor Liote Cavaco. Fui ganhar com ordenado base 7 contos e tal, mais subsídio de alimentação, mais diuturnidades porque eu trabalhava de noite. Ganhava 9 contos 999, levavam um envelope cheio de moedas e de trocos, porque aquele sacana, que já morreu há muitos anos, e a terra lhe seja leve, nunca me deu os 10 tostões para eu não ir para casa carregado de moedas. O pacote pesava sempre meio quilo, porque ele nunca me deu os 10 tostões para fazer os 10 contos certos, e então eu levava 9 contos 999 para casa todos os meses. Fazia parte do treino esse peso do envelope? Não faço a mínima ideia. Do castigo. Mas Qual era a moral? Mas foi a Do porta envelope. a porta de entrada profissional da restauração da hotelaria para mim. Foi empregado de recepção, aprendiz de hotelaria, que era a minha categoria profissional, aprendiz de hotelaria, trabalhava com PBX, se calhar a maior parte das vezes, a maior parte das pessoas deste mundo não sabe o que é um PBX, Que é um onde a gente PBX, tinha que trocar jeques. Vou já passar a chamada. Posso falar com o cliente o quarto 110. Vou já a gente trocar a passava chamada. e punha o quarto 110, enganava-me, punha um furo ao lado. E tenho uma história muito curiosa. Nessa altura
uma senhora que queria falar com um familiar, eu enganei-me e pus o jack no senhor do quarto 106 Ui. e depois começaram a falar e pronto, e falaram tanto que foram para o cinema e apareceram-me, eu saí à 1 da manhã, eram 3 da manhã e apareceram-me os dois cheios, todos molhados e cheios de areia que tinham Foram perdido experimentar. à saída do Experimentar cinema, a perderam-se Estava a e chover. estava a chover bastante Muito. e acabaram no areal da Praia do Norte, na costa de Caparica. Ou seja, Depois pediram-me o teu desculpa. falhanço deu origem ao melhor amor. Na altura Ao grande na amor. altura pensei, na altura já me ia começar, eu sou o meu maior crítico, ok? Critico muito. Desde o início, tens essa Tenho consciência. essa consciência. Desde o meu primeiro momento profissional, sou o meu maior crítico e acho que isso, para mim, é importante. E naquele dia, quando me ia começar a criticar a mim mesmo, olhei para o ar de felicidade dos dois e vejo todos molhados, cheios de areia, até aos joelhos, porque a maré estava vazia, claro. Sim. Até aos joelhos, e pensei, mas isto, o meu falhanço, obviamente foi um falhanço. Afinal, isto faz coisas. Deu uns frutos. Foi um falhanço muito grande, mas depois quando olho para o olhar de felicidade deles, e já tinha pedido desculpa 1000 vezes, e eles olharam para mim com os olhos disseram, não precisas de pedir desculpa, Meu isto amigo. foi maravilhoso, não é? Obrigado. Pronto, e foi o meu primeiro não falhanço profissionalmente, Foi. por causa do erro no PBX, não é? Isto é interessante eram a questão outros a noção do erro, não é? Aham. Olha, como é que tu lidas com o erro na Pois. tua profissão? Na cozinha. São erros ou são experiências? Às vezes são experiências, quando são conscientemente feitas e vamos experimentar alguma coisa. Ainda ontem fomos experimentar uma sobremesa e correu bem à primeira, é uma experiência que corre bem. Se for um erro, eu não vou considerar como erro porque estamos a ensaiar. Quando são coisas que eu sei que a regra é esta e tento contornar e falho, fico possesso. E quem me conhece e quem trabalha comigo sabe que fico pior que estragado, fico com Ficas vontade de comer o uma Eddie. panela de 50 litros à dentada. Uma panela de inox de 50 litros, se eu pudesse comer à dentada, nesse instante eu comia essa panela de 50 litros à dentada, porque O que é que sentes Não, quando erras? Sim. frustração muito grande. Frustração, a sério. É para ti ou é para os outros? É, Para não quem é para que os outros falhaste? não para os outros não, eu digo logo assim, a culpa não é vossa, porque sou o primeiro a dizer, sou o primeiro a apontar erros à minha equipa, sou o primeiro a dizer à minha equipa, calma, Alto. a culpa é do coach, ok? A culpa é do treinador, Foste tu, não é? e o Portanto, treinador assumes. assume a derrota, ok? Ok. Agora, muitas vezes eles sabem que eu tenho muito mau feitio a trabalhar, toda a gente sabe, tenho muito mau feitio a trabalhar. Nivelo as coisas para um nível de excelência, ponho a fasquia nos 7 metros e 80 e depois Bora. só conseguimos saltar 8 metros, 6 metros e 80. É pá, falhámos. Não falhámos. Os 7 metros e 80 era o nível de excelência. Estamos a caminho. Saltámos os 6,80, isto foi muito bom. E isto é traduzido, este lirismo traduzido Em prática. em serviço ao cliente, o cliente chega ao fim e fica maravilhado, diz, pá, muito bom. E o muito bom, já saímos contentes, obviamente. Quem é que não sai contente de um serviço dentro daquilo que eu faço? Quem é que não sai contente com o muito bom? Toda a gente sai. Eu posso ir pelo caminho a pensar, pá, podíamos ter feito melhor. E eles sabem que muitas vezes digo assim, podíamos ter feito melhor. E pá, mas nós demos tudo e trabalhámos 20 horas por dia, cada um. Depois trabalhámos, mas podíamos ter feito melhor. Falhámos aqui. Da próxima vez vamos. Exatamente. Mais um. E muitas vezes. Mais e uns muitas furos vezes acima. assumo, e eles sabem, muitas vezes assumo o erro, fui eu que tive a culpa, mas muitas vezes também distribuo a culpa pela equipa, e já muitas vezes a minha equipa, que é a melhor do mundo, obviamente, falhou. Olha, tenho uma pergunta para um líder que tu és. Pois, exato, era o que eu ia dizer. As pessoas que trabalham contigo, tu tens o objetivo que elas sejam melhores que tu ou tu tens que ser o melhor? Adorava. Isso é a minha quimera. Deixares uma parte de ti naquilo que Adorava. eles possam fazer a tudo seguir. que possam fazer melhor do que eu, fico. Yes! É a minha quimera. É aquela coisa que, epá, tomara eu que este gajo fosse melhor do que eu para me libertar um bocadinho da minha pressão, da minha. E depois, se entretanto saírem para uma situação melhor, uma coisa, é uma máxima que eu tenho há 30 anos, já sou patrão há muitos anos, e então, isso. como diziam assim, vou-me embora, vou para ali,
vais ficar chateado comigo? Eu disse, não, vou ficar chateado contigo é se tu saíres daqui e daqui por 3 meses disseres assim, olha, falhou, preciso pedir trabalho, isso é que eu vou ficar chateado contigo. Porque aqui já estavas a ficar bem, se vais para uma situação que para ti é melhor. E se falhares, estás feito comigo. Portanto, supera-te e espero que venhas a ser muito melhor. Crescimento, não é? E há pessoas que não entendem isto. Há pessoas que entendem isto como hipocrisia, como cinismo, Sim, como... sim. Não é. mas não é. Não é. Para mim não é. Para mim não As é. pessoas estão ali, podes falar com elas. Para mim não é. Olá, Olá, pessoas. Olá, Elas estão aqui pessoas. no fundo da mesa connosco, sentadinhas. Podem tirar um bocadinho de pão, um Podem, bocadinho de queijo. à vontade. À vontade. Uma conserva, um carapau, um bocadinho de queijo dos Açores, Portanto, pão de Mafra, Ora que pãozinho. bem. os nossos Não é? vinhos. Isso. Olha, por falar em vinhos, deixa-me cá molhar a Olha, palavra. olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Oh, oh. Deixa-me cá molhar a palavra. Isto. Vamos aqui. A sério, isto não é para meter nojo. Não. Juro-vos que isto é para celebrar um hoje momento. não, Isto pelo hoje é amor de Deus. especial. Isto é Isto hoje é genial. especial. Vamos lá. Meter hoje Precisamos ter a mesma descontração que o Joe, não é? É para a grande maravilha. não. Grande maravilha. Grande maravilha. É está no automático. Está no, automático. Tá. Está no automático. Este está no Agora está no automático. automático ainda. Vai Carlos Lucas. Olha, Certo. e, Um abraço para o e- Carlos Lucas. Um abraço. Um Olha, abraço. E Um dos abraço 8 aos não, 17? dois grandes abraços. Como? E dos 8 aos 17? Isso O que é que mesmo. andaste a fazer? Dos 8 aos 17 andei Andaste a em fazer treinos? as coisas obrigatórias da vida. Andei a frequentar a igreja, coisa em que não acredito e que pronto. E fiz a vontade à minha mãe, coisa que não professo hoje em dia. Religião política e o futebol passa-me completamente ao lado. Completamente ao lado. A minha religião é a gastronomia, são os vinhos. Eu acredito nos deuses que estão encerrados dentro de cada garrafa de vinho. Quanto mais velhinho, melhor. Mais spirits. velho e Mais sábio. mais sábio, mais amadurecido é o Deus que está dentro de cada garrafa. Acredito nas minhas mãos, acredito na mãe natureza, acredito no envelhecimento da natureza, acredito na maturação do marisco ou do peixe quando cresce para o nosso deleite, não é? Acredito no choco, que é muito pequenino, mas depois não alimenta ninguém, mas depois se transforma num choco de 4 ou 5 quilos para fazer um choco frito maravilhoso. É nesses deuses que eu acredito, é nessa mãe natureza Neste que- sistema, não é? que nos dá Dá coisas, Essas exatamente, iguarias todas, não é? que nos dá essas Potenciais. coisas maravilhosas, Potenciais. nos rebentos que se tornam um Tenho uma grande pergunta- espárrago. Tenho uma pergunta poética para ti. O que é que os seres humanos dão em troca disso tudo? Eu dou tudo Para o de mim. sistema. Eu não sei, os seres humanos em geral, não sei, porque hoje em dia vivemos falei com numa todos. sociedade, exatamente. Conheço muita gente. Conheço não falei muitos com seres todos. humanos, já servi muitos seres humanos, milhares e milhares, em 35 anos de carreira. Podemos ir por aí Muita também. gente, Fiz. não é? Fiz no dia 30 de Abril 35 anos de carreira ao serviço da gastronomia e restauração. Parabéns. Neste país, Espanha, França. Que grande fui bomba. até onde? Fui até onde? Fui até a Irlanda, pois. fui até a Inglaterra. Não são só anos, são muitos quilómetros. São muitos quilómetros também. De ir e vir. Onde é que eu já cozinhei? Já cozinhei na República Dominicana, no Haiti, em França, em Espanha. Em Espanha cozinhei muito. Em Inglaterra também já cozinhei, na Irlanda também já cozinhei. Já fui fazer um serviço para um grupo de imigrantes na Irlanda, que foi um evento fabuloso. Já cozinhei em tantas partes do mundo. Portanto, não conheço todos os seres humanos, mas pronto, todos aqueles que eu conheci ao longo desta minha loucura, desta minha carreira, 35 anos ao serviço da restauração, já são bastantes. Tenho feito, tenho feito as tripas de coração Tudo. para chegar a todo o lado, não é? Muito bem. Portanto, trabalhas muito. Trabalho, Há eu pouco não falavas- trabalho muito, eu não trabalho muito, eu trabalho. Ela pergunta uma rasteira, é por aí Eu não mesmo. trabalho muito, eu trabalho e gosto muito daquilo que faço. Ainda é trabalho para ti? Se calhar agora fizeste a pergunta certa. É que se eu não Ela tiver nada que fazer, quem me conhece sabe, pareço um leão cheio de fome dentro de uma jaula. Que é Na muito cozinha? raro. É Quando muito estás- raro. Na quando- cozinha não, é Ah. acordar e pensar. ok, que não. Não tenho nada não tem marcado nada para para este fazer, dia. faz. Eu tenho sempre trabalho, atenção, tenho sempre trabalho, porque eu além do trabalho de cozinha, organizar eventos, dirigir equipas, ser consultor, eu tenho uma série de projetos
onde escrevo, já fui ghostwriter de marcas muito importantes, multinacionais, marcas de renome mundial, já fui ghostwriter dessas marcas, já escrevi receitas para muitas marcas e eu tenho sempre que fazer. Mas depois quando, vamos lá ver, o dia tem 24 horas e alguém uma vez me disse no Facebook, pá, o dia tem 24 horas, tu passas a vida a dizer... Gostavas que a Assembleia da República aprovasse o dia de 48 horas para poderes fazer tudo o que tens para fazer, tu esqueces, tens as 24 horas da noite, não é? Se o dia tem 24 horas, a noite também. 24 de dia e 24 à noite. E eu achei engraçado e comecei a pensar, pá, assim, isso então para mim já dá, trabalhas 24 horas de dias, 24 horas da noite. Agora mais a sério, quando acordo e tenho menos entradas na agenda do que costume, as pessoas podiam pensar, o gajo hoje vai descansar, vai dormir 7 horas, 8, pá. Fico parecendo então um leão esfomeado dentro de uma jaula. E o que é que fazes com esse tempo? Sim. Crias? Também crio, sim. Crio muito. Chego-me a levantar da cama às 3, 4, 5, 6 da manhã porque me apareceu uma ideia e vou escrever, porque já falhei muitas vezes. Não escrever ideias também já aconteceu. Não são falhanços, mas são coisas que a gente está em REM, estamos em REM e depois de repente acordamos e descobrimos que tínhamos uma ideia magnífica e depois vamos para escrever e eu chego aqui, por exemplo, às vezes a esta sala e vou pegar num papel, numa caneta para escrever uma coisa que me obriga a fazer já há algum tempo, porque depois não me lembro de manhã quando acordo, a sério, e depois digo assim, pá, vai para a cama, meu. Vai, mas é dormir, pá, estás com uma moca, parece uma foca, vai dormir, caraças. E depois percebo quando venho para escrever que aquilo não tinha fundamento nenhum, não tem nexo e pá, só faltava trazer um caldeirão do pote das moedas lá do fim do Leprechaun, lá no fim do arco-íris, não é? Portanto, depois aquilo não faz sentido nenhum e vou para a cama e durmo. Mas às vezes já apareceram algumas ideias que fazem todo o sentido. E que deram resultados grandes pratalhões muito positivos, não é? Ok. Portanto, até no teu sono. Até no sono, é verdade. Surgem ideias. No meu parque sono. No meu parque sono. É assim. Nunca acreditem num cowboy que acorda durante a noite para uma grande pistolada. Olha, e este pequeno grande universo que é a tua casa? Um pequeno grande universo que é a minha casa, nós chamamos carinhosamente, isto é genial, meu. o Palácio dos Sonhos. Tínhamos um anterior que se chamava, como é que se chamava o anterior? Podemos ter não, isto é o Castelo dos Sonhos, não, antigamente tínhamos uma casa que chamámos o Palácio dos Sonhos. O Palácio dos Sonhos foi uma casa que, por exemplo, no Twitter em 2009 eu lancei um post. Eu trabalhava numa grande empresa portuguesa e depois tivemos um convite para ir para Angola. O convite para ir para Angola, obviamente, cheio de ilusões e de milhões de dólares, e depois as coisas complicaram-se e nós acabámos por não ir. E depois, quando eu quis comunicar às pessoas que afinal já não íamos, nós podíamos ter ido, já tínhamos as coisas adiantadas para ir, mas muita gente dizia, inclusive o meu pai, as minhas irmãs, entretanto a minha mãe já tinha morrido, morreu em 2007. Conselheiros familiares, era pá, vais ganhar uma fortuna, mas se ainda por cima queres levar os miúdos para Angola, se alguém tiver um problema, tens que mandar vir um helicóptero ou uma avionete, e tudo o que tu ganhaste, não sei quanto tempo, vais gastar numa viagem de uma avionete. Já pensaste nisso? Eu nunca tinha pensado. Entretanto, quando as coisas se complicaram, eu digo assim, mas agora vou fazer o quê? Entretanto, disse à minha mulher, à minha Ana, para não se despedir. Eu despedi-me dessa grande empresa, dessa grande empresa, abdiquei de um salário principesco que tinha um salário muito bom, tomara 90, 40, 30% dos portugueses terem o salário que eu tinha nessa empresa, e pensei, não, vamos para Angola mudar de vida e não sei o quê. Depois cheguei à conclusão que realmente poderia não ser a melhor solução para nós. Digo assim, mas agora vou fazer o quê? Não sei o que é que eu vou fazer. E entretanto lançámos esta ideia da cozinha, começou com uma hashtag no Twitter da cozinha, e depois alguém me disse, já estás com uma preponderância nas redes sociais, já tens milhares de seguidores e não sei o quê, este da cozinha devias passar à empresa.
e nós registámos o nome, registámos o logotipo da empresa, a minha faca e o Já robô. está registado. Está registado. Pronto. tanto o logotipo Registadíssimo. como a Ali no empresa. bracinho. Empresa da cozinha, registámos o logotipo, registámos o nome e eu, entretanto, cheguei ao Twitter e disse, pá, vou anunciar às pessoas, já não vamos para Angola, tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o quê. E, entretanto, estava na altura das favas e fiz uma coisa, já tínhamos feito timidamente um ano antes, que se chamou Tweet Favas, fazer-se umas favas para meia dúzia de pessoas, e cheguei ao Twitter, fiz um post hoje, Tweet Favas segunda edição, na minha casa, Venham. morada por mensagem privada, quem quiser vir que venha. E comecei a receber montes de mensagens, entre as quais uma que dizia: Joe, tu és maluco, pá, não faças isso, porque um gajo fez isto nos Estados Unidos, apareceram 10 mil pessoas, tiveram a vir os bombeiros e a polícia. Disse, pá, por amor de Deus, vamos comparar a tapada das Mercês. Vamos comparar a tapada das Mercês com os Estados Unidos. Com New York ou Los Angeles. É como comparar, sei lá, uma formiga com a feira de Borba, não é? Para não usar mais nada. Podem estar crianças a ouvir a gente. Vão dormir. E entretanto fiz a mesma o post e pensando que iam aparecer Bora, meia dúzia de pessoas, Tweet mas Favas. fiz o tacho da tropa, Vamos obviamente. Fiz o tacho da tropa, robusto, cheio, uma coisa mesmo Nunca assim. se faz para faltar. Não, para faltar não, isso é miséria, não, isso é miséria. E entretanto faço o tacho da tropa cheio de favas e apareceram naquele T2 na tapada das Mercês, no 9º andar, apareceram 44 pessoas. Olha. Havia pessoas sentadas no bidé a comer favas, duas a partilhar uma sanita Olha. para comer favas, na banheira estavam 5, na minha cama estavam 12, nos corredores sentados no chão muitas. Veio Olha. gente do Brasil, veio um senhor da África do Sul de propósito para comer as favas. Olha que maravilha. Eu soubesse também tinha vindo, Olha porque que é a coisa maravilha. que eu adoro é favas. Entretanto tínhamos Favas. 44 pessoas, eu olhei, era tanta gente, eu pensei, não tarda nada, a placa abate. E estamos a comer favas no 8º andar, E não- no corredor e na Do cozinha e vizinho. na sala do Olha, mais vizinho, dois, mas- metem mais 2 pratos. Se é pá, se calhar é melhor não deixar entrar mais ninguém. Então este é histórico e o tweet de favas foi um registro histórico no Twitter. Nas redes sociais E em Portugal. fez-se ainda durante mais 2 ou 3 ou 4 anos, mas depois eu criei um monstro. Basicamente criei um monstro com estas brincadeiras, estes meus devaneios e a minha loucura, não é? Este monstro é do A tamanho da tua disrupção e da tua criatividade, Estou não é? a aprender a domesticá-lo, ainda nem sequer Ok. sei o tamanho dele, ainda não lhe vi o rabo sequer, porque é um Isto monstro. é altamente importante. É um monstro tão grande. Eu criei um monstro com uma brincadeira, tal como outras áreas, os bloggers e os youtubers também criaram monstros Comunicação. provavelmente muitos ainda não sabem dominar. Eu sinceramente continuo a aprender a domesticar o monstro que eu criei, porque nem sequer sei a dimensão deste monstro. Eu às vezes faço um post e penso que ninguém viu, Não. e o post tem 100 likes e eu disse, pá, pronto, vá lá, foram só 100 pessoas, e depois encontro na rua 500 ou 600 ou 1000 pessoas que me falam daquele dia que eu falei disto ou daquilo, Pois. e eu vir-me para a Ana muitas vezes, digo assim, pá, não tinha noção, eu não tinha ideia. What? A gente tem 100 likes num post Pois ou tem. 500, eu já tive Esses algumas são os vezes. que se manifestam, Eu já não cheguei é? a ter 3000 likes num post e 1500 likes num post. Às vezes faço um post muito engraçado ou muito sério e que não tem repercussão nenhuma. Penso eu que não tem repercussão nenhuma. Pois. E depois, durante 2 ou 3 ou 4 anos, eu ouço gente na rua ou num supermercado. aquilo. E pá, nunca mais me esqueço aquele Certo. dia que tu disseste isto assim. Eu viro-me para a Ana e digo assim: Porra. porra. À vontade. Porra, não tinha noção que tinha tido este impacto nas pessoas. Certo. E por isso mesmo eu não sei a dimensão do monstro que eu criei, não sei quando o dragão abre a boca e lança a chama, não sei até onde é que chega. Às vezes tenho noção, obviamente tenho noção que chega longe, mas muitas vezes não consigo compreender a amplitude daquilo que eu criei, este projeto que eu criei. Seja no devaneio do tweet de favas Da cozinha. da cozinha, seja no devaneio do cozinha. tweet de favas, seja
nos disparates que eu às vezes digo e continuo a dizer, e não vou abdicar disso. Olha, Agora tu... digo muito menos asneiras porque o meu Beto já não me deixa. Já não. O meu chefe de bar, o meu master cocktails não me deixa. Diz, tens que Moderar. Olha tens aí, que moderar as é muito- asneiras. é muito spicy. Já tens um status muito importante. Não podes falar assim para as pessoas, mas às vezes apetece Sentes dizer isso? uma Sentes-te caralhada um- assim mesmo, muito intrínseca. Muito de não há, dentro. não há, mas mesmo assim do âmago, sabes? Mas isso é muito Sim, honesto. Porque, sim, Olha, na área da psicologia diz que as pessoas que dizem asneiradas são as mais honestas. também dizem que os que bebem vinho, não sei o que, Pronto. eu começo a ver esses mantras todos, esses Mas- memes, essas Mas coisas, isto é... depois às vezes convenço-me que tenho razão, não armem Mas- um rebelde com causa, Manda pelo a amor tua de Deus. asneirada. Quando precisares, Não manda a tua armem asneirada. Não, um mas- rebelde com causa, mas- pelo amor de Deus. Mas, Pelo amor de Deus. na realidade, essa descontração é o que mostra o quão genuína é a Sim, sim, pessoa, sim. não é? De Pá, sem não dúvida. se coibir de dizer aquilo que tiver vai para na alma, dizer. Mas sim, ele naquele também, momento. mas ele também tem alguma razão, porque há instituições Faz que me sentido. seguem, há crianças que estão a Sim. ler. Há Sim, crianças que sim, estão a sim, ler sim. e pronto, e há miúdos que me sentido. pedem amizade. Eu cada vez que vejo um pedido de amizade, já tenho sei lá Olha. quantas contas eu tenho nas redes sociais, tenho que acrescentar contas, especialmente no Facebook, que limita os perfis a 5.000 pessoas. Já tenho o segundo perfil praticamente esgotado e continuo a aceitar. E depois, quando vejo entrar em crianças, digo assim: o Alberto tem razão, tenho que ser mais comedido naquilo que digo, mas pronto, digo sempre as minhas piadolas. Hoje acho que fiz duas ou três piadolas. Uma delas era 22 graus em Mãe Martins, vou trancar Eu as vi essa. janelas. 22 graus em Mãe Martins, vou trancar as janelas e vou fugir daqui para fora. Tenho medo que venha uma tempestade tropical. Porque eu comecei a fazer piadas sobre Sintra. Grandes nuvens. Nós moramos em Sintra para aí, sei lá, há 6, 7 anos, não sei. Não sei se ali a Câmara me pode elucidar há quantos anos eu moro em Sintra. Há quantos anos é que moramos em Sintra? Há quantos anos é que moramos em Sintra? Sim. Oráculo de Camarim. Senhora da Câmara. Há 8 Há anos. 8. A Câmara Há diz oito. há 8 anos Há que moramos em 8, Sintra. Ajuda apareceu do ali. público. Apareceu o que eu vi. E eu comecei Apareceu. a fazer piadas em Sintra, porque nós Apareceu uma temos nuvem. aqui 2 terraços magníficos. Vocês já chegaram de noite, não viram tudo, mas temos aqui 2 terraços gigantescos, Ora bem. muito grande e um gigante. Mas assim que E saímos nós- do carro quase sentimos uma pinga. Aham. E já pingou aqui hoje em Sintra. Já. Não? Portanto, Essas Isso nuvens era, estavam isso, era poderosas. Deus, isso era Deus emocionado por vocês virem gravar um programa Porra. aqui ao Castelo dos Sonhos. Obrigado. obrigada. E Onde eu quer que comecei a estejas. fazer piadas com Sintra. E hoje em dia toda a gente faz piadas com Sintra e memes com Sintra. E eu acho que mais uma vez, fui responsável. Foste o gajo Foste Fui o gajo que abriste, provocou- soltaste os cães. Que ousaste. Ousaste fazer andarem a gozar piadas com de Sintra. Sintra. Agora também já Pois. quase que não admito. Passam a vida a fazer que é piadas isto? com Sintra. Hashtag. E ontem, acho que foi ontem também que disse: vou vestir um casaquinho de malha. Também li esse. Estamos em julho. Já estamos em julho, não é? Esse Portanto, eu vou vi vestir também. um casaquinho de malha. Casamilho de calha. Casamilho Olha de calha. Que grande trocadilho. Calha Casamilho malha. de calha malha. Então olha, tu és o gajo que solta dragões à toa e não percebes como. Mas depois de repente eles crescem. Os meus dragões crescem sempre. Qual é o dragão Qual que é a ainda está essência? preso na caixinha e aquele que queres mesmo soltar, que é o teu sonho de vida? Não é um sonho de vida. Não é um sonho de vida. Mais uma medalha, vá. Não é um sonho de vida. Aquele dragão. É a cena do vídeo, começar a fazer vídeos assim muito... É? Se calhar vou perder um bocadinho o comboio, porque aqui é em 2009, um produtor de televisão disse-me assim: epá, aquilo que tu fazes, as fotografias eram um horror. Tem tudo para dar certo. Os telemóveis faziam fotografias horrorosas. A Nessa gente altura. postava aquilo, como é que se chamava? iFrog. Chamava-se, acho que era o Sim, iFrog, sim, postávamos sim. as fotografias no iFrog. Ordinárias, Uma mas loucura. muito más, aquilo era muito mau. E depois havia gente que criticava: epá, encheste no feed, puseste 100 fotografias de comida no meu feed. E era criticado, e havia muita gente que criticava, mas tinha uma legião de defensores Pois. no Twitter. Eu tinha uma legião de defensores, meu Deus, tinha muitos bodyguards no Twitter que apareciam logo a defender. Então, e depois, e tu? Também puseste aí não sei quantas tweets de linhas de código que ninguém entende, não é? Certo. Pronto, a gente entende melhor um pastel de nata e um pastel de bacalhau E do uma, que e uma dobrada. 300 pratos do Joe do que uma linha de código tua, não é? Pronto, e apareciam sempre os defensores. Portanto, E depois nessa altura houve um produtor de televisão, um produtor de um canal muito famoso e importante de televisão. Fomos fazer uma reunião porque ele pediu-me ideias para
programas diferentes e alternativos de cozinha em Portugal, porque os programas são todos muito repetitivos, os programas são todos muito estereotipados, os programas são todos muito Masterchef, seguem todos uma linhagem muito formatada, são todos, alguns são aparentemente muito fake, não é? Portanto, aquilo é tudo maquinado, aquilo é tudo pós-produzido, aquilo é tudo Muito orientado, editado, muito editado, tudo muito cortado, obviamente. E ele pediu-me algumas ideias para um programa de televisão. Na altura, que era um sonho meu, fazer alguma coisa, uma pedrada no charco, apetecia-me fazer parte de uma pedrada no charco, de um programa de televisão diferente, e pronto, e não aconteceu. Aconteceu-me agora, há pouco tempo, aconteceu-me quando menos esperava, aconteceu convidarem para apresentar um programa de televisão com a Merce Romero, grande profissional. Beijinho para a Merce. Beijinho para a Merce. E aconteceu-me começar a gravar este programa de televisão. É ligeiramente diferente e posso-vos dizer que ao menos fake possível conseguimos fazer um take de 55 minutos de programa em 1h10, 1h20, portanto vocês estão a ver Pois. tudo o que as pessoas venham a ver naquele programa. É Se algum dia contínuo. vir a luz do dia, porque a gente nunca sabe, o que é verdade hoje em televisão é mentira amanhã, não é? Nem sei tão pouco se o programa alguma vez irá para lá. Ainda estão em gravações, Estamos é em isso? gravações, faltam-nos 2 episódios para a série que nos pediram, de 15 episódios, e posso-vos garantir que ao menos foi possível. De mim, o que me pediram foi que fosse rigoroso, fosse tal e qual, fosse genuíno, como se estivesse a dirigir uma cozinha minha. Portanto, os convidados, coitadinhos, vocês já perceberam o que eles vão sofrer e o que eles sofrem em cada programa. São sempre 3 celebridades convidadas, sejam quem for, grandes personalidades, e chego lá, para você é um grande cantor lá fora, mas aqui lá fora canta muito bem. Aqui Lá pia fora fininho. canta muito bem, mas aqui não me alegra. Aqui é outra música. Pronto, foi isso só que me pediram, para ser genuíno e fazer exatamente igual que se estivesse numa cozinha minha para um banquete ou para um casamento, ou se estivesse a servir o Presidente da União Europeia, como eu orgulhosamente já servi com a minha equipa. No final recebi 300 pessoas a aplaudir-me a minha equipa, deram-me um ramo de flores, uma garrafa de champanhe, e por acaso não chorei, porque eu nestas coisas sou... Costumas Mas ser tu és- assim Nós é durão. muito bravo, nós é muito durão, mas Podemos depois... perguntar. Mas o Podemos- homem podemos também perguntar chora, ao oráculo. como Olha. diz a canção, o homem também chora quando assim tem que ser, não é? Pois é. Portanto, Está tudo Pois é. dito. eh, Está tudo dito. Olha, a cozinha ainda te apaixona, ainda te emociona? todos os dias. Só pode, não é? Todos os dias, é que não há outra maneira de trabalhar na cozinha, tem que ser com paixão e com muita emoção. E como eu costumo dizer, é outro trocadilho que eu uso, nós cozinheiros não nos emocionamos, nós emulsionamos-nos. Estou emocionado. Estou emulsionado, não é? Bate mais. Exatamente. mais força. No fundo, os teus sentimentos estão ali, naquilo que estás a fazer. Podes ter Todos. a certeza, perguntar à minha equipa, chama um por um, tipo num confessionário, e eles que te digam quem eu sou, o que é que eu sou, o que é que eu Isso faço. às vezes é... Sou um cão raivoso. Sou um cão raivoso porque eu como o trabalho à dentada. Para sair impecável e bonito. Para nivelar por cima, pela excelência. Sempre no 7,8. Se não correr no nível de excelência, vai cair um furo abaixo, e não admito mais falhas do que um furo abaixo, e vai sair uma coisa muito boa, como Olha, já tinha dito. Em relação às emoções e etc, às vezes dizemos isso como forma poética e como metáforas, mas realmente o amor do cozinheiro prova-se, não se prova. Não está lá. O amor do cozinheiro Quando tem tu que se provar. provas o prato, Outra coisa que eu digo, por exemplo, aos meus concorrentes lá no concurso, e digo em palestras nas escolas de hotelaria, que eu tenho o prazer também de ser convidado frequentemente pelas escolas de hotelaria Faz de favor de Portugal, convidar. pela escola Boa. profissional, por escolas profissionais para ir dar palestras e sessões de motivação para os jovens cozinheiros, e é isso, é o que eu digo. ótimo. Uh, Lindo. que é um mito urbano. O grande cozinheiro não prova a comida. Isso é mentira. Isso é da mais Então. pura das mentiras. Com certeza. Isso é a mais pura das mentiras. O bom cozinheiro atira as coisas para dentro de um tacho, mexeu, apagou Isso é o parvo, lume, não e é? depois vêm os súbditos dele, do chefe, do chefe. A história também do chefe. Nós fomos endeusados. Durante anos e anos Boa. fecharam-nos dentro de uma masmorra com uma escotilha
por onde passava o comando, dizer ao escravo, tira-me aí 3 arroz de marisco, 2 cataplanas, Sim. 7 carnes de porco alentejano com amêijoas e 8 torrejões à minhota. E depois, a partir de certa altura, algumas pessoas mudaram isto, e eu continuo a dizer que o chefe Silva foi um dos principais Está aqui o culpados, por esta mentalidade de mudar, e outros que se seguiram, outros grandes cozinheiros que seguiram ele. E depois posso salientar, por exemplo, o nome do Fausto Aroldi, que mudou toda a dinâmica da cozinha em Portugal, da cozinha com a matriz portuguesa, mas com a modernidade acoplada, não é? E nós cozinheiros que estavam sempre nas masmorras, não é? Com os aventais muito feios, Sim. muito sujos, Sujo. passavam Lá para trás. passavam não é? de geração em geração, os aventais muito grossos que era para durarem 30 anos, para só se gastar aqueles 200 escudos que se gastaram em 1978, e aqueles 200 escudos de avental tinham que durar durante 30 anos. Esses cozinheiros desapareceram e depois abriram a porta da masmorra, É isso. e pessoas como o chefe Silva, o Fausto Harold e outros, vou falhar aqui 30 ou 40 nomes de pessoas que nos ajudaram, Todos os relevantes. que são os nossos, na Todos. verdade são os nossos advogados, foram eles que nos tiraram da cadeia e que Da masmorra. da masmorra, e de repente passámos de escravos da restauração e da hotelaria a estrelas do rock and roll. E hoje em dia às vezes acho até, não posso dizer que acho ridículo porque gosto, mas às vezes é demasiado a maneira como a gente chega a algum lado e estão não sei quantas pessoas à nossa espera, e aos Sim. gritos, e o chefe, fotografias com o chefe, e fotografia também fomos demasiado endeusados, e eu compreendo, fomos demasiado endeusados, e esta moda da cozinha e eu acho também também um dos culpados entre aspas, também foi o Pedro Buxeri Mendes, que trouxe uma série de programas na altura modernos de cozinha, mas ele comprava, por exemplo, em 2008 comprava programas de 2006, ou em 2009 comprava programas de 2007 do Gordon Ramsay. Sim. E todos estes, Anthony Bourdain e o Gordon Ramsay, e uma série de nomes, transformaram tudo isto. Obviamente também que os talentosos cozinheiros que temos em Portugal, que são muitos, se eu me puser aqui a enumerar os cozinheiros de quem gosto, passávamos aqui os próximos 15 dias a falar deles. Olha. Mas isso é bom sinal, não é? Fizeram o resto. Endeusaram-nos demasiado. Eu gosto dessa parte, gosto um bocadinho, às vezes acho demasiado, mas continuo a fazer o meu trabalho, continuo na procura da arquitetura do sabor, em cada prato, em cada tacho, estar lá aquilo que eu quero que aquela comida saiba, e quando chego a esses padrões sou o primeiro a dizer, mesmo digo, ei, pá, isto está Tá bom. 39 asneiras do Piuru, pá, está de puta madre. E pronto, mas isso depois, quando disserem isso, eu já sabia, porque eu provei antes, e era esse o ponto Certo. de vista. Essa história do mito urbano que o bom cozinheiro não prova a sua faz comida, não faz Não é uma sentido. mágica, não é? Portanto, Pronto. é Porque- pensado, é sabido, não é? Exatamente, Portanto, aquilo que porque eu tu. sou o meu maior crítico, não Não é? faz sentido nenhum não provar. Claro, claro. A comida também deixou de ser só uma coisa, Avança. banal, ou de sustento, ou de sobrevivência, e alterou-se, não é? Por Tal e uma questão estética, uma questão. Tal e qual. Tal e qual. Há uma facção. Agora toda a gente de põe gente- fotografias da comida Sim, exatamente. e é efetivamente bonito. Às vezes É uma até é experiência. demasiado, porque às vezes também se vê passar uma comida, por amor de Deus. Se calhar isso era para o livro de reclamações. O que é isto? O meu primeiro arroz de pato. O que é isto? Parabéns. O que é aquilo? Na casa da minha avó. E depois aparecem 10 amigos. Uau, que bom aspecto! Ai, amiga, está tão bonito. Guarda um Nossa bocadinho para Senhora. mim. Minha Nossa Senhora, o que era aquilo? O gato vomitou e tirou uma fotografia e pôs no Instagram. Também acontece. Infelizmente também acontece. Qual é a visão de um chefe quando vê essas fotografias do Instagram? Como é que eu ia dizer isto sem magoar as pessoas? Comida feia. Comida feia. Dou devidamente dou o benefício da dúvida. Não são cozinheiros profissionais, tentaram fazer alguma coisa bem, têm os seus seguidores, têm os seus amigos, às vezes até aparece no feed porque é amigo de amigo, e a gente vê, não é? Sim. A gente vê,
E às vezes quando pedem a opinião, obviamente não vou ali em praça pública dizer assim, olha, nem devias ter posto essa porcaria, que isso parece que o teu gato vomitou e tu puseste a fotografia no Instagram, porque eu no Facebook ainda me vais perguntar, epá, se te vou Então o que é avaliar, que achas? se te vou avaliar estás desclassificado, porque isso parece que o teu gato vomitou. Já e não vais puseste ao a Coliseu. fotografia, já não Peço vais. desculpa. Já não vais à final. Já não estás vais a à ver? final. Já não vais à final. Nem para o casting vai. Portanto, tá bom. Não é? Mais coisas. Tenho tantas perguntas para te fazer. Porque eu adoro cozinha, pá. Não sei se... Lá em Aquele casa, amor que tu sentes pela cozinha, eu sinto isso eu sinto isso. Eu sinto isso Pronto. muito É para Bom, ficar à senta-se onde espera, não é? pode. É para ficar à espera, Pois. não é? como um amador. Olha, para partilhar uma história pessoal, eu quando era criança não via desenhos animados, eu via programas de culinária. Eu adorava. Filipe Vá com Deus, a primeira Maria de Lourdes Modesto, o chefe Silva, Eu vi. Chefe Silva, eu Michel, lembro. dois inimigos de morte, não é? Maravilha. Michel e Até o chefe Gosha. Pois é. O Gosha depois Com já as suas foi, sobremesas, já não foi algum é? tempo mais tarde, sim. Sim, as coisas doces do Manuel Luís Gosha, grande bigodaça, gosto muito do Manuel Luís Gosha, para que saiba, um beijinho para ti, meu querido. Beijinho. Beijinho. Já fiz grandes programas com ele, já fiz um programa que me esgotou a agenda, fiz um programa com ele para a TVI, me esgotou a agenda, sei lá, por 3 meses ou 4, um programa em 2 partes, muito longo, que depois repetiu, não sei, na Suíça e no Canadá e whatever, na rede internacional. E começámos a receber pedidos da Casa de Portugal do Canadá e da Suíça e de imigrantes, e começou, aquilo teve uma proporção fantástica. Ainda hoje falei com a rapariga onde fui fazer o serviço à casa dela, que foi filmar tudo em casa dela. Já não falava, coincidência, estou a falar disto, já não falava com ela há muito tempo, uma amiga nossa que a gente chama Azulinha, que se dispôs ali a receber um serviço que nós criámos, que era um chefe em sua casa. Eu criei já há uma cheia de anos, muito larga, criei o serviço Um Chefe em Sua Casa, e depois pediram-me uma produção da TV, pediu-me uma data que pudessem filmar, e depois eu falei com ela, que tinha o serviço pedido, e acabámos de filmar em casa dela. Aquilo deu um programa com o Gosha de manhã, dividido em 2 partes muito grandes, e aquilo teve uma repercussão fantástica, e esgotou-me a agenda para aí 3 ou 4 ou 5 meses. Não foi Oráculo? Oráculo. O Oráculo diz que sim. Confirma. Depois o Gosha partilhou o meu contacto no perfil dele no Facebook, a Cristina Ferreira partilhou o contacto. Explodiu Vocês tudo. imaginam a Cristina Ferreira e Manuel Luís Gosha a partilhar aquela experiência em casa das pessoas, e depois de repente nós tínhamos 10.000 pedidos para 365 dias do ano. Epá. Nós andámos aqui 4 ou 5 anos a fazer 350 É bom. serviços por ano. 350 É ótimo. serviços por ano, em média. Mesmo. Pronto. É ótimo. Eu já cheguei a trabalhar vésperas de Natal. Nós chegámos a ir servir em vésperas de Natal, e depois passámos o dia 25, não é na cama, mas a anhar assim, Pois. cansado. A revirar os olhos. Pois, muito cansado. Já adormeci à mesa várias vezes na véspera de Natal, naquela cena aquela cena em que eu não Aquela acredito, cena. mas continuo a cultivar aquilo que a minha mãe, um espírito que a minha mãe me atribuiu, aquela cena do convívio, da família, que é isso. Eu esteja onde estiver, e já passei vários natais deslocado do meu lar, o meu lar transformado no lar das pessoas que me vão receber ou com quem estou. Portanto, o Natal, aquela história do Natal é quando o homem quer. Não, o Natal é onde eu estiver. É onde eu estiver. Para mim, o Natal é onde eu estiver. Como não acredito em Deus e nos anjos, nos santos, não acredito em religião, não professo religião, nem política, nem futebol. Portanto, aquela máxima do Natal para mim funciona de maneira diferente. Esteja onde eu estiver, naquele dia, sim, é Natal com as pessoas com quem eu estiver, naquela circunstância. Olha, como é que podemos apaixonar os putos? Quais putos da cozinha? Os putos para a cozinha, para a culinária, para Ou esta estão coisa. já Os putos já apaixonados. estão apaixonados pela cozinha e pela culinária. Cada vez mais eu vejo miúdos, pais que, olha, está ali o chefe de João Best, Ouviram isto? está ali o chefe de Há João miúdos Best. que querem. Depois os miúdos vão, sabe que ele já lá em casa já faz ele, já é ele que faz os bolos. A minha filha já faz os muffins. Ele já faz as pizzas. Já é ele que faz o esparguete à bolonhesa. Também E a mudou gente muito olha, isso, não é? Sim, e eu apercebi-me de algumas coisas verdadeiramente verdadeiras. Fiz Masterchef Kids,
durante uns 3 anos, portanto trabalhei com a Shine Berry há alguns 3 anos nas captações dos miúdos. Um dos exemplos mais famosos é o Pedro Jorge. Eu entrei, também fazia o papel Conhecemos esse. o papel de Vimos. mau, não é? E entrei, bati com o meu sobrolho levantado para o Pedro Jorge e o miúdo assustou-se e depois estava ajoelhado a rezar e a chorar, e depois eu pisquei-lhe o olho e ele ficou mais bem disposto, e depois foi chamar os meus colegas da produção, os meus colegas do júri, e disse: olha, grande figura da TV está encontrada, olhem para esta figuraça do caraças. Mal eu sabia que meses depois o Pedro Jorge era uma figura pública, ainda hoje é, e é um miúdo realmente fantástico, é um miúdo com uma paixão pela cozinha, é um miúdo com... É um miúdo que também começou agora como tu começaste a... Pois, um eu estava-me a talento lembrar da inato, tua mas é uma história. criança, não te esqueças, Exato. vocês não se esqueçam que ele é uma criança. Pois já é. com tanto Eu mediatismo, espero, não é? sim, eu espero bem, pronto, a gente Sim, já, importante. a gente já esteve com os parentes dele, ele ainda aqui há pouco tempo nós fomos fazer um show cooking a um espaço gigante ali em Telheiras, e ele viu no Facebook ou no Instagram que eu ia estar a fazer um show cooking, pediu à mãe para me dar um abraço, e lá apareceram, ele foi dar um abraço e eles reconhecem essa parte, mas realmente são miúdos com um talento inato, com uma paixão muito grande, e ele senti naquela altura, quando vi aquela cena, ele de joelhos a rezar, e aquela coisa do avô, aquela que é aquilo que também que me move hoje em dia. Ele tinha o avô, eu continuo a ter o espírito da minha mãe por trás de mim, não é? E o rosto E lá. essa parte move, é uma fornalha alimentada pelo nosso espírito, aquilo que as memórias que nós temos, e as pessoas que nós prezamos. E ele, por exemplo, acho que a fornalha dele é alimentada pelo avô, não é? Tu, quando começaste a trabalhar a nível profissional, já tinhas receitas no coração? Já tinhas levado o workshop da tua mãe? Já tinha feito, por exemplo, quando comecei a trabalhar, já tinha feito caldeiradas para os meus amigos. Uma vez vi alguém a fazer um chantilly, primeira vez que eu vi alguém a fazer um chantilly na vida. Olhei e depois provei e disse: isto é o quê? Isto é chantilly. Chantilly. E depois disse aos meus amigos: olha, dá aí dinheiro, vá, Me pasta aí. 25 tostões a cada um. Agora vou ali ao local comprar um pacote de natas. Isso é o quê? Pá, vou fazer uma coisa chamada chantilly. É pá, vai-te lixar, mas com F. Grande. Olha que é bom. Então pronto, fui para a casa da minha mãe, fomos ao local, que não havia grandes supermercados. Um abraço ao mercearias. local. Um abraço ao local, havia lojas da local espalhadas por Portugal, não é? Fui ao local comprar natas frescas, que era uma coisa que existia. Hoje em dia as natas frescas são uma pálida imagem do que era. Estão frescas no Que frigorífico. eram há 40 não, há 35, 36, 37 anos, quando havia essas lojas do local, e eu cheguei lá e então comprei as natas, fui para casa da minha mãe, como eu tinha visto fazer, peguei na batedeira, pus as natas a bater, depois acrescentei o açúcar. Hoje em dia eu também acrescento um bocadinho de sumo de limão, porque aquilo dá outra estabilidade, mas na altura não me ensinaram a pôr um bocadinho de sumo de limão, não é? E fiz aquilo e os meus amigos começam a comer aquilo e comeram aquilo E tudo passaram-se e da cabeça. passaram-se da cabeça. Foi a minha primeira grande sobremesa, foram umas natas local com açúcar, o chantilly, não é? Portanto foi a minha primeira grande sobremesa. Outra foi a caldeirada de lulas, depois repliquei o arroz de tomate e fazíamos umas coisas. Íamos aos caranguejos e fazíamos umas mariscadas de caranguejos e todo o marisco que a gente apanhava. A tua grande premiere, não é? Eu O arroz cresci na Costa de Caparica, fui concebido, Com o pé na água. e gerado na Costa de Caparica. Fui nascer ao vazador municipal do senhor Costa, ali a São Sebastião da Pedreira, né? Nasci lá no vazador municipal do senhor Costa, como muita gente, né? E depois regressei à Costa de Caparica para crescer e me fazer homem. Portanto, cresci entre a Praia do Paraíso e do Tarquínio, vivia ali a 100 metros, portanto num apartamento
tivemos uma vida burguesa, não posso queixar da vida que os meus pais me deram, nunca nos faltou nada, tivemos uma vida burguesa e vivíamos constantemente à beira-mar, cresci à beira-mar, que é um privilégio muito grande, não vos passa pela cabeça o que é crescer e fazer o meu primeiro sushi pai com 12 anos, a vir passar os choques e apanhar os meus primeiros sushis e sashimis sem arroz, as primeiras algas que eu comi, era criança, não é? Comia algas em criança. O meu primeiro emprego foi a apanhar algas, pá, aí que aproveito a idade de 6 ou 7 anos. Minha prima Marimília, que tinha varizes, pedia-me para ir a apanhar algas, que hoje em dia eu sei que é alface do mar e gracilária, ia apanhar e kelp, ia apanhar aquilo tudo, e ela cobria as pernas com aquilo que era para poder estar a apanhar banhos de sol e não queimar as varizes, porque eram prejudiciais. Cada carrada que eu trazia daquilo eram 25 tostões, portanto foi o meu primeiro emprego, aí com 6 ou 7 anos. Algas para a Foi tia. a cartar algas para a prima Marimília. A prima Marimília é aquela prima sempre de muita idade que a gente tem, que alguém nos diz que é a nossa prima em segundo grau ou terceiro. Nós Está temos sempre 7 lá e anos, nós temos 7 e a prima Marimília tem 70, mas é a nossa prima. Sim. Portanto, isso será para sempre. Forever. Será forever. A minha prima Marimília era Conheço. uma pessoa fantástica. Só não gostava dela no Natal, dá-me sempre meias de lã, agora Porra. e aquilo enervava-me um bocadinho, aquilo picava para caralho, mas Toma, não filho. acho, não acho graça nenhuma, mas olha, veste que isto custou-me 10 escudos cada par. E ela, a minha prima Marimília, dizia sempre isto. Continuam a não achar graça nenhuma, mas quem é que esfola os gatos para fazer meias, que aquilo depois sai os pelos dos gatos por todo o lado, picam terrivelmente, uma carnificina, tadinhos dos gatos, não é? Dos miaus. Nessa altura já esperavas chegar aqui, a este, onde estás? Achas? Não. Era um miúdo com outros sonhos, os meus sonhos eram crescer com os meus amigos. O meu sonho naquela altura era que os meus amigos ficassem toda a vida ao meu lado e que nós continuássemos a ir à mata, matar pardais com a fisgada e armar aos tintilhões, aos verdilhões, aos pintacilos, e ter pintacilos domesticados na gaiola que nós tínhamos apanhado na mata. Era uma ilusão muito grande, era uma manta de sonhos que nós tínhamos, é que os meus amigos nunca me abandonassem, que nunca saíssem de pé de mim e que os meus pais nunca morressem, que as minhas irmãs nunca morressem. Basicamente, estes eram os sonhos de uma criança, um jovem trabalhador, empreendedor a apanhar algas. Isto é um case study. E a trazer para a prima não se queimar. Uma pessoa com 6, 7 anos a ganhar 25 tostões para ir apanhar algas. Sim, naquela altura era um miúdo a conhecia. desenrascar-se, arranjar dinheiro para os repassados e para os cromos da bola, Sim, para os claro. bonecos da bola. Para os pastilhos. Hoje em dia chama-se empreendedor. Empreendedor. É isso. Pronto, não vou dizer que fui eu que inventei o empreendedorismo, obviamente, porque outras crianças e outras pessoas nessa altura também fariam coisas fora da caixa, assim como eu fiz, mas sim, toda a vida me safei. Isso é interessante. Comecei a andar ao mar na costa com 14 anos, a colher a corda na arte dos Robertos, na arte chávega, e depois continuei na pesca no mar até ao dia que fui ao mar, e o Bernardino, o meu arraiz, que morreu recentemente, disse: olha, chamava-me o Bulldog. Bulldog, vai lá à lota com o peixe, forem lá vocês à lota com o peixe, forem lá, que é assim que se diz na minha terra. Sim. Forem lá à lota com o peixe, vender o peixe todo, a ver se a gente consegue aqui dinheiro, pelo menos para o tratoel. O tratoel é aquilo com que a gente acendia os candeios na areia da praia. E nós chegámos à lota com umas toneladas de cavalas, que hoje em dia é um peixe na moda caríssimo, escasso, está muito mais caro, e porque viram um peixe da moda. Antigamente, naquela altura, era um peixe raimoso, era peixe azul, e os médicos diziam que fazia mal, e era peixe raimoso, e hoje em dia tem ômega 3. Foi uma evolução fantástica que a cavala teve. Foi. Epá, este vírus que a cavala desenvolveu, que na altura era peixe raimoso e fazia mal, agora tem ômega 3 e ômega 4. Eu lembro Já das é bom. conservas Então, de cavala, que era assim e uma agora- coisa reles. Era reles, Era era reles. raimoso. Sim. Os Era. médicos diziam: olha, não Ah, dê isso peixe não se raimoso. Epá, não, esse é melhor não. O nosso médico, eu lembro do nome dele, o nosso médico de infância chamava-se Pessoal de Carvalho, e dizia à minha mãe: oh dona Ela, não dê peixe raimoso às crianças, isso não é bom para elas. E hoje em dia Fazem fila.
Pois, porque aquilo foi aquele vírus que a sardinha, o carapau e o atum e a cavala tiveram, foi aquele vírus que desenvolveram o ômega 3, o ômega 4, e hoje em dia já é bom. E então eu deixei de ser pescador, deixei de andar ao mar, que era outro sonho que eu tinha, apesar da minha mãe. Não Minha gostar mãe muito não desse. gostava nada, porque eu chegava a casa às 4, 5 da manhã, desgraçado, estava à janela à minha espera, não dormia enquanto eu não chegasse, porque havia histórias És que o do único pescador, menino, o menino, tenho 2 irmãs, mas és o único era o menino. único menino. E Mais depois o novo? meu pai dizia assim: não, eu sou do meio, És o 2. sou do meio. 2 é o mais maluco. E o meu pai, nestas coisas, o meu É pai verdade. era muito. O meu pai era muito eu, não, eu é que sou muito o meu pai. Ele dizia assim: então, mas o miúdo quer ser pescador, vou-lhe comprar uma rede, vou-lhe comprar um barco Uns calções. e o miúdo vai ao mar. E a minha mãe passava-se dos carretos, né, coitada. Lá estás tu, ele tem a gostar, não pode andar ao mar, e um dia o barco afunda-se e fico sem filho, és maluco. E enquanto eu não chegava à casa do mar, minha mãe não se deitava. Coração de Fiz-lhe a mãe. vontade, pá, aí dos 17 para os 18 anos, Certo. quando o meu arraes Bernardino me mandou, incumbiu, eu já com aquela idade de capataz, com 17 anos, capaz de dirigir operações comerciais desta envergadura. Fui à lota com 2 toneladas de cavalas e depois vendemos cada caixa, na altura ainda eram as caixas grandes de madeira, 22 kg de cavala por 60 escudos, que são uns 30 cêntimos, né? E depois no dia a seguir a cavala estava a 100 e tal, 200 escudos na praça para os banhistas comprarem. E eu naquele dia Fizeste. ganhámos alto. coisa nenhuma, nós só ganhámos dinheiro quando apanhámos 200 ou 300 caixas de carapau. Isso aí a gente levava, sei lá, um conto de 800, 2 contos para casa, que era muito dinheiro. Em Sim, 1982, 83, 2 contos. Então eu, quando comecei a trabalhar, se ganhava 9 contos, já com as horas noturnas, 4 ou 5 anos depois ganhava 9 contos. Num mês, ganharmos 2 contos num dia era Caramba. Era bastante. era Ora. uma loucura, era muito dinheiro, percebem? Quando apanhámos 200, 300 caixas de carapau, as pessoas de mais responsabilidade numa companhia, na arte de Chávega, ganhando 2 contos, era um salário, uma jorna diária brutal, não é? Nesse dia deixei de ter o sonho de continuar a alimentar a esperança de ser Acabou. pescador profissional, de vir a ter o meu barco, de vir a ter a minha companhia, de vir a ter as minhas redes. E nesse dia deixei de acreditar, quando vi essa injustiça. Naquele dia Mudaste a vi injustiça página. completamente. Nesse dia vi injustiça e fechei o capítulo de Homem do Mar. Não fechei o capítulo de Homem do Mar, fechei o capítulo de Homem ou Rapaz que vai ao mar. Vai ao mar. Na arte de Chávega, deixei esse capítulo. Agora, o Homem do Mar. Podes tirar o Homem do Mar, mas nunca na vida vais tirar o mar do homem. Nunca. Essa frase é importante para ti. É verdade. Estás emocionado. Um bocadinho. O que, Pois o que é que te lembraste? Lembra-me da minha praia. A tua praia foi onde fizeste homem? Entre o Tarquínio e o Paraíso. Ainda está lá? Uhum. E tu voltas lá de vez em quando? Ok. Não voltas. Desde que a minha mãe morreu, não. Ok. Está lá naquele espaço na memória. Deixei não lá é? o meu coração Está enterrado. lá. Ok. Olha, já temos uma coisa em comum. Porque 2007 também foi o meu Também. ano. É assim. Certo. É assim. Queres partilhar? Força, força. Força, força. Não tem mal nenhum. Não? Também foi o ano em que perdi a minha mãe. É porque isso é muito interessante. Porque tu disseste que deixaste lá o coração enterrado, mas de certa forma criaste um coração novo para fazer comida da melhor, pá, nacional ou internacional, E com ou ela, seja lá não o é? que for. Sim, Porque ela está aí. sim, Então, pois capítulo 3, que coração é que nasceu novo? não, o coração não nasceu, o coração renasceu. Pois. O coração não nasceu, o coração mesmo, o coração renasceu porque pronto, são 2 capítulos da minha vida. São 2 capítulos, a primeira fase, a fase do rapaz do mar, e depois tem o rapaz empreendedor, que é ter um restaurante, abrimos um restaurante familiar, tinha a imagem da minha mãe, uma imagem com muito peso, a mulher que ia aos legumes à praça, a mulher que regateava na praça,
que não queria aqueles grelos que estavam murros, não, Portalhona faltava. ali. Claro. Vou levar isto ao O meu outro, Zé, vou faz levar isto favor. ao meu filho. E depois chegava à cozinha, fritava umas batatas, fazia uns bitoques e depois dizia assim, pá, 15-0 a tua mãe, bitoques, os bitoques e os bifes da tua mãe, o menino dela e as pataniscas, 15-0, tens a mania, mas pronto, cada vez que ela acaba é que a gente come bem. Pronto, depois tinha estas bocas dos clientes, obviamente. Foi essa a pergunta que eu te fiz há Ah, bocado. Vocês acham que me chateava? Vocês acham por acaso Claro que me que não. chateava? A pergunta que eu te fiz há Os- bocado os foi clientes essa, foi dizerem, que receitas é que a tua mãe te pôs no coração? Lembras-te da pergunta há bocado? Sim. Mas as receitas da minha mãe, a única receita que eu continuo O que é que ela te pôs no Sim, coração o que é na que ela te cozinha? deixou, não Pode é? ser assim. Pode ser a pergunta do só há uma receita da minha mãe que me está atravessada que ainda não chegaste lá. As minhas irmãs iam-me Eu acho que já anda aqui crucificando. uma irmã a dizer olá. É? Não sei se não é uma irmã. É a Ana Rosa. Não, Ana Rosa é ela. Ana Rosa? É o oráculo de Bellini. Ah, Então não é uma Ana irmã. Rosa é o que oráculo. disse olá. É o oráculo. Pronto. Ora. Acabava em besteiro e eu, olha, Ana Não. Rosa é do oráculo de Bellini. bem. Então vá. A minha mãe, A receita pôs-me- atravessada. a minha mãe Capítulo pôs-me, 4. a minha mãe pôs-me no coração. As receitas da minha mãe eram receitas gastronomia regional portuguesa pura e dura. Eram dobradas, eram feijoadas. A minha mãe tinha pai 3 versões ou 4 de feijoada, qual delas a melhor? As ervilhas com ovos escalfados. De onde Uma era a coisa do tua outro mãe? mundo. A minha mãe era filha de uma minhota, Ui, já está portanto, apresentada. o meu avô era da Guardizela e a minha avó era de Lourdelo do Ouro. Depois encontraram-se a meio caminho e fizeram a minha mãe. Depois a minha mãe casou com um alentejano da Serra d'Ossa. Ai, caramba. E depois eu tive aqui uma Foi um mix esta, regional. esta miscigenação de culturas gastronómicas Certo. fizeram de mim, pronto, o cozinheiro que sou hoje. Fizeram de mim a base do cozinheiro que sou hoje, porque o cozinheiro que sou hoje continuo com a minha irreverência, a minha vontade de Claro, fazer diferente. continua Eu a sou eu, desenvolver-se, eu não sou é? eu e quem gostar de mim gosta, quem não quiser que se lixe. E entretanto, a receita. minha mãe deixou-me A receita. as receitas. As As receitas foram bastantes. A dobrada com feijão branco eu não comia. Não comia a tripa porque achava a textura estranha, mas comia tudo o resto que estava no tacho. E depois as feijoadas da minha mãe, que eram de excelência. E o caril de frango. E as pataniscas. E os pastéis de bacalhau. E os rissóis de pescada. E os rissóis de berbigão. E uma série de pratos. Só há um que me deixou atravessado, que não gostava. Ainda hoje eu falo com miúdos da minha idade, portanto, miúdos desta geração de 60, claro. 60 e tal, miúdos como eu, e falo de um pargo assado no forno. Minha mãe começava a fazer o pargo e estávamos a almoçar. Vêm aí as tuas tias jantar, vou fazer um pargo assado. E corria o mercado de arroz. Ainda esta semana eu falava com o Paulo Amado, que fez a final do chefe cozinheiro do ano no mercado de arroz, e disse ao Paulo Amado: isto é chão sagrado para mim, porque a minha mãe dava 30 voltas à praça para comprar o melhor pargo, 3 ou 4 quilos, que as minhas tias iam lá jantar, e depois o desgraçado do pargo estava 4 ou 5 horas no forno. Eu hoje em dia ensino a fazer um pargo assado no forno em 25, 30 minutos, tem que se fazer produção avançada, temos que fazer a cebola à parte. O timing de confecção do pargo não é o mesmo de uma batata assada. Uma batata demora 40 a 50 minutos a assar, perfeita num forno. O pargo desgraçado com 40 ou 50 minutos já morreu. Já morreu a segunda vez. Enforcado. Às 4 horas de assadura, o desgraçado do pargo já está a virar palha, já está quase um fardo de palha. E eu disse que a única coisa que mudava na minha mãe, se fosse minha aluna de cozinha, não a chumbava, mas que ensinava a fazer um pargo assado. Eu disse isto em direto num programa de larga audiência num canal Major, e as minhas irmãs ficaram profundamente chateadas comigo, mas é verdade, eu não posso dizer de outra forma, Não porque tem se a mal, minha mãe, então. se a minha mãe fosse minha aluna ou concorrente de um programa, que eu não podia deixar passar Não podia em ser claro o pargo aquilo. daquela maneira. Mas pronto, foi a maneira como ela aprendeu. O saber da minha mãe era empírico, ninguém não teve aulas de cozinha de ninguém, teve aulas de cozinha da minhota, minha avó, que também era uma cozinheira de excelência, que fazia um arroz igual ao que o arroz do oráculo de Bellini, não é? Que fazia o arroz de tomate ou de pimentos e depois embrulhava em cobertores e jornais, por exemplo, para depois aquilo estar quentinho quando fosse levar ao meu avô. Minha avó vendia legumes, levantava-se às 3 da manhã para ir para os mercados abastecedores, Sim.
às costas, em autocarros e táxis, para levar para a venda dela, então não tinha tempo para mais nada e chegava a casa à 1h da tarde, depois de vender tudo. A minha avó vendia sempre tudo. Foi a uma das poucas vezes que eu fui para a venda que a minha avó era analfabeta e vendia, fazia contas com pedrinhas. Então, por exemplo, imagina, Maravilhoso. alface, o tomate, não havia courgettes na altura, nem cogumelos, não se vendeu nos mercados há 40 e tal anos, mas todo aquele piano de cores e ingredientes que se vendia na altura, a minha avó atribuía um preço por pedrinhas. O tomate eram 2 pedrinhas, a alface era uma. Depois ela somava as pedrinhas, cada uma eram 10 tostões, 6 pedrinhas eram 6 escudos. E depois, quanto é que está a alface hoje? E a minha avó dizia, uma pedrinha. Uma pedrinha, dona Ana, uma pedrinha. A semana passada você dava a alface, mas punha 2 laranjas por uma pedrinha. E eu aquilo chocou-me um bocadinho em pequenino. Então, mas se a minha avó está a dizer Que é uma logo, pois. eu não penso na minha cabeça, não dizia estúpida, mas fazia-me espécies, ainda Pois. não gerava nomes para chamar aquela pessoa, mas já me enervava bastante aquela pessoa estar a contestar. A minha avó é pequenita ali ao lado dela na É uma venda. pedrinha, não a viste? É pá, Ai. uma pedrinha, caraças. É uma pedrinha, tens que pagar uma pedrinha, 10 Ponto tostões por final. alface. Vai trabalhar para a pedrinha. Senão vai tu cultivar a porcaria da alface. Sim. E aquilo enervava-me. E a minha avó trabalhava bastante, trabalhava muito, levantava-se de manhã, era muito religiosa, ia à missa às 6 da manhã, ia à Ok. missa às 7 da tarde, ia à missa a todas as horas e rezava muito. E depois chegava a casa cansadíssima, almoçava uma cebola picada com azeite, uma fatia de pão e uma caneca de café, que não era café, era cevada, que a minha mãe fazia-lhe cevada porque ela não podia beber café, e depois deitava-se muito cedo, à hora que a gente acabava de almoçar, ela já estava deitada a dormir, porque se ia levantar muito Cedíssimo. cedo na Às madrugada, muito cedo na madrugada para ir para a venda. Por isso não tinha muito tempo a ensinar a minha mãe a cozinhar, portanto tudo aquilo era o básico, era o saber empírico, e eu percebo perfeitamente, mas mesmo assim a gente ainda consegue dizer que a minha mãe era a melhor cozinheira do mundo. E Claro. será sempre. Claro. Peço E desculpa, será mas sempre, melhor será, cozinheira do não é? mundo, mãe. Tirando o pargo assado no forno. Mas não faz mal, Tirando que o cabrão do pargo assado é no forno. é o upgrade do pargo. Estás pargo ou quê? Aspargo o quê? Olha, capítulo novo, vamos por aí. Isto é muito grande, porque agora Pois. eu vou abrir um livro que tu nunca mais vais te calar. Então, Que é... E os ingredientes tugas? os O ingredientes. que é que se passa aqui nos ingredientes tugas? Não se passa nada, nós continuamos a cultivar, eu e para aí 90% Obrigado. dos cozinheiros deste país, continuamos a cultivar o ingrediente tuga. Obviamente nem sempre é possível, nem sempre é possível cultivar o ingrediente tuga, porque não o há, mas sempre possível. Há um compromisso muito grande dos cozinheiros que sentem Portugal, Isso. cozinheiros que sentem Portugal, que Aos sentem, cozinheiros portugueses, sentem a matriz da cozinha. muito fortes. Os cozinheiros que sentem a matriz da cozinha regional portuguesa, obviamente que respeitam a sazonalidade do produto. Yes. Nós não podemos querer tomates de verão em janeiro. Obviamente o tomate em janeiro Com não vale um certeza. caracol, não é? Certo. Mas pronto, a gente tem que usar. Temos que usar tomate. As pessoas, se quiser uma salada de alface e tomate, obviamente a gente vai usar. Agora, o tomate não tem o mesmo valor gastronómico em janeiro do que tem agora nesta altura, que é a maturação suprema do tomate. É quando o tomate tem o glutamato monossódico, mexe aqui com os nossos neurotransmissores, é aquilo que nos desperta o sexto sentido, o sentido umami, é nesta altura. Se tiveres que comer um tomate, que é a puta da loucura da temporada, é agora nesta altura. É agora já, no quintinho. É agora. Pá, um tomate coração de boi nesta altura do ano, pá, lá está a tal concentração, basta sal e não precisa de mais nada. Pois. Ele já tem um sal natural, já tem o glutamato monossódico, o amadurecimento dele, Tão bom. a concentração da vitamina C, tudo o que o tomate tem de bom, é nesta altura que está no seu expoente máximo e já mexe completamente com os nossos neurotransmissores. Se for português, tanto melhor. Mas também não vou ser tão radical. Só como português, porque eu já vivi em Espanha e já comi tomate em Espanha, maravilhoso. Portanto, também não vou cuspir na costela que também tenho de espanhol,
não vou cuspir na costela espanhola que tenho, Não dizer, cuspimos a não, ninguém. tem que ser português, tem que ser, mas não se esqueçam que há coisas boas em todo o mundo, há coisas boas em todos os países. Olha, o oráculo está a Oráculo. dizer que a comida portuguesa, comida tem que ser portuguesa. É a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Podes ter a certeza. Então vá, ingredientes portugueses, 5 estrelas, 6. 6 estrelas. 6 superior. 6 Pessoas... Quase ao nível Dubai, Burj Al Arab. Não, quase não. Nível Burj Al Arab. Gastronomia portuguesa, onde é que estamos? Onde é que Se estamos? houvesse um campeonato mundial, Onde é que estamos? Estamos em primeríssimo. Longíssimo. Lugar no pódio. Primeiro lugar no pódio. Há Uau. outras coisas boas, mas tu viajas, se tu viajares tens uma dificuldade extrema. ui, Tens uma dificuldade extrema para comer. Se fores português, é verdade. se Sim. gostas de cozinha regional, se gostas de comida bem feita, se gostas de Gostas comida de feita ao sentar. lume, epá, eu vou a Londres, não consigo comer em Londres. Eu vou a Dublin, não consigo comer a Dublin. Eu vou a Paris, não consigo comer em Paris. Consigo comer em alguns bistrôs, mas tens que rebuscar, tens que procurar. Tens que ir à procura do gajo que faz o boudin blanc, que é uma morcela que eles têm branca, como nós temos uma morcela preta. Tens que ir à procura dos gajos mesmo Refundidos. Da terra, do que trabalho. gostam, exatamente, que gostam da cultura e da gastronomia deles, como nós gostamos da nossa. Tenho uma dificuldade extrema de comer. Consegui, ao fim de muitos anos, de frequentar a Espanha. Comecei a ir para a Espanha em miúdo, regularmente, às galerias Preciados, como iam todas as famílias, comprar caramilhos e comprar outras coisas, e badedas para tomar banho, Badedas. muito mais barato que em Portugal. badedas. Quando a peseta eram 5 tostões, Sim, sim, sim. valia metade E do tínhamos escudo, que não é? mostrar Isso é muito os, bom. os Os bilhetes bilhetes de identidade, exatamente, fosse no autocarro, fosse no comboio, fosse na fronteira. Portanto, tínhamos É que verdade. mostrar o bilhete de identidade em Espanha. Quando a peseta valia metade do escudo português, eu fui também um desses miúdos que ia com os meus pais a Espanha, às galerias Preciado, fazer Pois. compras, e tu chegas a Espanha, um chocolate custa dois tostões em Portugal, e em Espanha custava um tostão, não é? Tudo o que custava, Faz 2. tudo o que custasse em Portugal X, custava metade de X em Espanha. Espanha. Pronto, e faziam-se compras, e íamos aos caramilhos, e depois os espanhóis vinham cá comprar outras coisas que eles gostavam. Mas é assim, comecei a frequentar a Espanha muito pequenino. Nós temos uma costela espanhola por parte da família do meu pai, que se instalou na Serra de Ossa Redondo. Temos essa parte da família espanhola desde muito novinho. Comecei a frequentar a Espanha, mas demorei muitos anos a encontrar espaços para comer em Espanha, Sim. que a gente que difícil. nos encanta, mas arranjam-se. Existem, ok? Existem. Estão lá. Não é? Eles estão lá com a mesma paixão pela cultura espanhola que nós temos pela cultura portuguesa. O primeiro que encontrei, curiosamente, foi quando fizemos a Expo em Sevilha, onde eu dei Ok. treino a alguns empregados, e alguns empregados meus representaram Portugal na Expo de Sevilha, onde muita gente não sabe, mas trouxemos de 150 países, 140 países, trouxemos um honroso quarto lugar. Ficámos atrás, sim, na altura houve um campeonato, que na altura não havia redes sociais para publicitar isto. Pois, isso é. Mas É o só telefone. O restaurante de Portugal obviamente ganhou a França, em segundo lugar ficou, já não me lembro quem, terceiro ou quarto a Checoslováquia. Portanto, países que tinham uma gastronomia muito poderosa na opinião pública europeia. Mas nós trouxemos um honroso quarto lugar, Um grande quarto com lugar. os nossos bacalhaus à Brás, e fomos para lá com Ora. regiões à minhota, E bacalhau à queijinho. Brás, tínhamos queijos da serra que não Vinhinho. podia entrar. Então agora vou contar aqui uma inconfidência: os queijos não podiam entrar na Expo de Sevilha, o queijo da serra não podia, porque na altura de verão uma série de coisas estão proibidas. Ok. A maionese, na altura que foi proibida durante o verão, hoje em dia os espanhóis são obrigados a comprar maionese e não a podem fazer por causa de salmonelas e por causa de contaminações cruzadas, e já vamos entrar na parte científica da cozinha. Mas na altura toda a gente que entrava na Expo para ir trabalhar para o pavilhão de Portugal, dentro das suas malas de senhoras, que era a única coisa que não era revistada, levavam um queijo da serra. Portanto, foi o grande mestre Portanto, Nabeiro, com os seus Notícia saltos, em primeira mão. com os seus Havia saltos na queijo da raia, serra. com os seus saltos na raia, Havia mesmo para queijo levar da serra. contrabando de café Sevilha. cubano
café cubano, que era o contrabando Smuggling. do grande naveiro, do grande E comendador. trocavam lá dentro nos corredores. Não, iam entregar ao restaurante. Eram favores que faziam ao restaurante para termos queijo da serra disponível no Ora restaurante. bem. Aquilo entrava, a maneira como depois era apresentado já não interessava, não podia era entrar legalmente Ok. na Expo de Sevilha, mas elas levavam dentro da mala todas as colaboradoras. Obviamente só faltava os homens começarem a usar mala de senhora para levarem o queijo, mas isso Poderem. estava muito nas vistas, então eram só as raparigas que levavam. Isto não é sexismo, não é Não, nem é É segregação, eficiência. nem é segregação, não é? Mas eram as nossas colegas, nossas miúdas, nossas grandes gajas que punham o queijo da serra dentro da Expo, da Expo de Sevilha no Portanto, restaurante de grandes Portugal. contrabandistas. E depois eram assim uns milhares largos de pesetas feitos em bacalhau à brás e comida portuguesa. E os espanhóis ainda hoje em dia deliram com a comida portuguesa, com a cozinha portuguesa. Não é segredo para ninguém. A história de Nuestros Hermanos, eu acho que há muito mais respeito dos espanhóis para connosco Sim, do que connosco para com os espanhóis. eu tenho essa sensação. Há muito mais respeito deles para nós do que nós para eles, e temos que aprender a respeitar todas as culturas, todos os povos, e temos que nos lembrar que isto hoje em dia é uma aldeia global, portanto Ora bem. estamos todos ligados e estamos todos em sintonia com todo o mundo. Portanto, estas guerras são desnecessárias. Mitos. Vejo posts espanhóis. Portugal perdeu. Yes, toma, chupa, agora vai para casa. E depois no dia a seguir Pois, a Espanha vai para casa também, e não adiantou de Não vale nada. a Aquele pena, comentário infeliz que aquele infeliz fez, não é? Portanto, precisamente. não adianta nada. Por isso é que eu digo que não professo nem religião, nem futebol, nem política, Não, porque não. isto são três polos de discórdia muito grandes. Até porque todos comem, não é? Pois é isso. mesmo. É que eu tenho Não é? clientes de todas as áreas, tenho Isso. do clero, da nobreza, e é do povo. indiferente, não é? Porque Tenho- todos têm que se alimentar. Pronto, ainda bem, é aí que eu Não é? entro. É aí que eu, É aí que tu é aí que és eu o ponto entro. comum a todos os É aí, sou que querem o ponto. alimentar-se. Sim, sou transversal. E agora por falar em alimentar, vocês já provaram Vamos, este vamos queijo dos provar o Açores? queijinho dos Açores. Então, Se calhar agora Então, vai olha, ficar fofinho a vamos falar lá- com... vamos Agora falar vai, um bocadinho vai sobre ficar este queijo dos fofinho. Açores. Sim. O que é, de onde vem, quem produz, é para ti. Como é que chega aqui à É tua custom. casa? Chega à minha casa porque eu trabalho. Aqui há uns Pronto. 6 anos, Vá Muito lá. bem. aqui há uns 6 anos fomos a uma nossa. adega, fomos visitar uma adega que ainda tínhamos algum tempo, tínhamos aqui alguns momentos ociosos, não é? Esse então, Castelinhos, Ai, que maravilha. Castelinhos. Ai, pá. Bora. Queijo de vaca cru, parece um queijo de ovelha, não é? Mas não é. É um queijo de vaca cru, feito pelo mesmo processo do queijo de ovelha, mas com leite cru dos Açores. E então ainda havia alguns momentos ociosos e nós fomos a uma adega, Oráculo de Bellini. Isto é muito bom. Já não me lembro qual foi a adega. Esporão. Um abraço. Estávamos na idade do Esporão Ah. e alguém me diz: olha, já tinha ouvido falar de ti, fazes isto assim, assim, epá, gostava de fazer coisas novas na minha loja, tenho uma loja de produtos dos Açores. Essa senhora chama-se Carolina Ferreira, eu já tinha ouvido falar de Olá, ti. Carolina Ferreira. Foi mãe recentemente, teve o seu segundo filho recentemente, Então, portanto, vá. Vamos aí. e amanhã vou trabalhar com ela. Até já. E então a Carolina disse-me: pá, gostava de fazer coisas diferentes na loja, gostava de fazer uma degustação e não sei o quê, quando é que podes ir falar comigo? Isto foi um domingo, sábado ou um domingo, e eu disse-lhe provavelmente segunda ou terça-feira, não, se calhar, olha, pode ser já segunda-feira. Então segunda-feira vai ter comigo à loja. Ela tinha uma lojinha pequenina na rua de São Julião 51, que chamava e chama Loja Açores. E eu lá estava, já não me lembro, não tenho a certeza se foi uma segunda ou uma terça-feira, fui falar com ela. Então, e quanto é que tu me cobras por isto? Ali na altura, disse: pá, olha, dás-me X em dinheiro, dás-me X em produtos, eu também dinamizo a tua marca, faço os meus eventos com os teus produtos Pronto. e dás-me X em dinheiro, já não me lembro qual foi o acordo. Então E vá. assim ficou. E ela disse: por mim está perfeito, podes começar quinta-feira.
Isto foi uma segunda ou Ora uma bem, de terça. sábado para segunda, de segunda para quinta. Já está. Então vens cá quarta-feira buscar produtos, que vêm carnes frescas, vêm bolos leves, vêm coisas dos Açores, vens buscar os produtos e depois tu, com a tua visão, fazes o que tu quiseres com as coisas dos Açores. Começámos a dinamizar o evento. Hoje em dia já temos 3 lojas daquela loja pequenina que continua a trabalhar e a subsistir. Depois passámos para uma maior e já temos 3 lojas a bombar aqui na plataforma continental. Eles têm também a fábrica de licores Mulher de Capote, com 6 medalhas de ouro mundiais no Maracujá Campeões, do pá. Ezequiel, são campeões do mundo 6 vezes. Campeonaços. Portanto, já fizemos uma série de coisas juntos, já desenvolvemos montes de projetos juntos e o que é certo é que já passaram 6 anos e tal, já vamos a caminho da 7ª temporada nas mercearias dos Açores, nas lojas dos Açores, e eu continuo a receber estes produtos maravilhosos. Então vá, vamos falar Que- um bocadinho destes produtos que tens aqui e produtos que representes. Quem é que te apoia? Muita gente. Vamos embora. Hoje Conserveira do Sul. estão todos cá Conserveira neste do episódio. Sul, desde É os verdade, é primeiros verdade. devaneios do Twitter, Conserveira do Sul foi dos primeiros. Podes falar com eles estão ali. Um Conserveira, abraço, pá. então, um abraço para a Conserveira do Sul, para o João, para a família e para toda a sua maravilhosa equipa. Porquê é que a Conserveira do Sul é uma grande empresa portuguesa? Porque é uma grande empresa, porque explora o mar português como ninguém Boas e pessoas. dentro de cada lado destas está um amor infindável. Ora, Portanto, está aqui uma comida dentro. Muitas vezes as pessoas pensam que é mentira. Eu posto nas redes sociais, muitas vezes o meu pequeno almoço, que eu chamo o parte de jejum, eu abro uma lata de carapaus do Algarve, abro uma lata de carapaus e ponho um garfo e é aquela coisa irlandesa, eating from a can, que é uma coisa depreciativa. Alguém que está Pois, eating pois. from a can, coitadinho. fechado em casa e a comer de uma lata. Sim. E a comer de uma lata fechada em casa, para mim, eating from a can é uma coisa um orgulho. muito grande. E, por exemplo, este é o meu preferido, isto é a minha conserva preferida, apesar deles terem outras coisas magníficas. Tem atuns que mais ninguém faz, tem uma série. Apesar de haver a nossa conserveira, toda a linha em Portugal, há produtos magníficos, mas É verdade. estes é que são os do coração, estes estão com a gente desde o primeiro instante no Twitter. E eu lembro que a primeira ou segunda receita que fiz no site, quando criámos o site, a primeira ou segunda receita que fizemos foi apoiada por eles. Portanto, é assim. Desde o minuto zero. Estão no minuto zero, exatamente, estão no minuto zero e eu não paro. Isto foi a minha prenda de anos. Recebemos agora uma caixa para aqui com algumas 200 ou 300 latas de Então, conservas premium. Isto não é brincadeira nenhuma. Isto vende-se nas feiras. Não custa 3 tostões furados. São coisas Claro. muito bem feitas. São coisas ditas gourmet. Eu é odeio. comida. Hoje em dia já Pois, odeio um é bocadinho isso a que eu palavra queria perguntar. gourmet. Já odeio a palavra gourmet. Está um bocadinho O que é que se passa com o gourmet? demasiado usada. O que é que se Isso- vende? O gourmet, gourmet. o gourmet foi vilipendiado. Bora lá. O gourmet foi vilipendiado. O gourmet foi posto nas ruas da amargura. Apareceram, inclusive, uma vez tirei uma fotografia no trânsito de uma carrinha que é à minha frente que se chamava Limpezas Gourmet. E de repente limpezas, eu digo, qualquer dia há papel para limpar o cu gourmet, não é? Portanto, assim, qualquer dia É. aparece aí, Já é capaz. Já é renova Gourmet. 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 É verdade. Limpa o seu cu com soufflé. Epá, uma coisa assim, Com ou qualidade suplesse, máxima. coisa assim parecida. E achei e acho que pegaram no gourmet, que era uma palavra até importante, o gourmet, o gourmand, a gourmandise. Queres Era- partilhar um bocadinho Sim, também Eram, já para o a people? origem e o que Não, a origem do gourmet. O gourmet era uma refeição de excelência, era uma coisa que fosse muito boa. O gourmand é a pessoa que avaliava, era a pessoa que gostava da boa vida, de aquele- apreciar o bom vinho e uma grande iguaria. E de repente, no princípio do século XXI, começou a aparecer o gourmet de uma forma, e depois as mercearias que abrem e fecham tudo gourmet. como lavandarias e como cabeleireiros em qualquer esquina, que abrem e fecham e abrem e fecham, abrem e fecham. Tive uma ideia, vou montar uma mercearia gourmet. Pois. E uma vez apanhámos aqui uma perto de casa, que tinha uns torresmos magníficos. Abriu nesta semana, voltámos lá 2 semanas depois, já estava fechada. Porque abriram,
acabou-se o estoque, aquilo não vendeu, não tinham dinheiro para comprar mais, fecharam. E então, como esta, são dúzias de histórias trágicas como esta, pessoas que tiveram esta ideia magnífica. Pá, tive uma ideia grandiosa. E pá, vou montar uma mercearia gourmet. Ponho ali umas prateleiras do IKEA, daquelas de 19, umas Torque Wundeck, e depois e ponho ali umas latas de sardinhas e de atum, assim, bom petisco. degradê. Exatamente. E depois faço um quadro de rolhas. Tenho ali 12 rolhas, vou fazer um quadro com rolhas e vou abrir uma mercearia gourmet. Epá, e de repente estávamos inundados de gourmet por todo o lado, de gourmet até ao vómito, não é? Portanto, Ou seja, Do que era e do que não era. mas há Não é? e continua a haver espaços gourmet. Eu lembro de espaços gourmet quando ia com o meu pai, daqueles que tinham as perdizes penduradas na altura da caça. é isso E mesmo. os fazões que tinham os queijos de azeitão. Quando eu era pequeno, a primeira vez que comi um queijo de azeitão, passei-me, era Isso é muito miúdo, importante. e coisas verdadeiramente gourmet. Ou seja, gourmet não quer dizer. Não, gourmet não quer dizer isso. Isso é um engano. Gourmet não quer dizer a miniaturização das doses. Pois. Isso também já lá vamos. Bora. Isso ofende, essa parte da miniaturização das doses também ofende muita gente. Mas também se criou uma coisa hoje em dia chamada menus de degustação, onde tu apresentas 20 iguarias ou 22, que são 2 kg de comida. Mas as pessoas, quando veem alguém, e isso chateia-me um bocado, a sério que me chateia um bocado, eu vivo em todas as vertentes da cozinha. Eu tenho clientes que me dizem assim: Joe, meu pai faz anos, queremos isto assim assim, não me venhas cá com essas merdas dessas franceses, traz, mas é carne com fartura, Enche aí a traz travessa, e pá. põe arroz de feijão, sabes que o meu pai gosta disso, não me venhas cá com merdas de franceses. E eu não vou com merdas de franceses. E levo uma refeição robusta, porque é o aniversário do pai e é a vontade do cliente. Agora, se o cliente me pedir, pá, queremos um menu de degustação de Uma elegância. piriquitices e frififi e frunfunfum, eu chego lá e apresento o frififi e frunfunfum. A gente põe uma fotografia nas redes sociais, mete um prato de 30 centímetros com 120 gramas de carne ao lado, que é o tamanho de maior que um bife, não vou dizer o nome de uma cadeia muito importante de bifes, muito antiga, Sim. mas tem o mesmo tamanho ou maior do que esse bife, mas as pessoas vão à outra e comem numa tigela assim aquele bife. Mas se virem o meu prato bonito, que é para fazer o franfanfão ao cliente, e tiver um bife maior do que essa cadeia de bifes, então e o resto da comida? Então e almoço não há? Pois. Então e almoço não há? É Epá, a são percepção, perfeitos não é? Porque ignorantes e perfeitos anormais de fazer este tipo de comentários, não é? Pronto, depois lá está. Tenho uma opção nas redes sociais, que é o bloquear ou afastar esse claro, tipo de também pessoas há. que, com esse tipo de raciocínio. Essa opção está lá, não não há é? lado nenhum, não é? Portanto, eu vivo em todas as vertentes da cozinha, vivo no enfarta-brutos, pedem-me um almoço de enfarta-brutos ou um casamento de enfarta-brutos, já fiz um casamento, disseram, pá, queremos favas e rojões e não sei o quê. Mas vamos lá. E então vamos, qual é o problema? Vamos desmistificar então esta meio piti fom. Um bom chouriço, um bom pão, um bom queijo pode ser gourmet. Pode ser uma mesa cheia disto tudo. Tu já viste a qualidade gourmet Maravilha, deste queijo? eu Já viste bem? provei e é delicioso, pá. Isto é Já viste delicioso. bem este castelinhos? Amanteigadíssimo. Muito bom. Ou seja, gourmet não é é a experiência Foi de gostar. a deturpação do nome. Gosto A disto. deturpação do nome. No A fundo, também as pessoas não globalização. saberem o que é que estão a dizer. Isto Muitas é delas, globalização. não é? Então bora lá. Temos que viver com o bom e com o mau da globalização. Certo. Ok? Portanto, isto é um fenómeno, as redes sociais, a culpa foi do Mirko, não é? Isto evoluiu para... A culpa foi do Mirko. Que nem nos víamos Devíamos e ter agora ficado- já vemos toda a Devemos ter gente. ficado fechados naquelas salas, John Teclas. onde teclas. E não se Devíamos ter punham as ficado letras fechados todas. naquelas salas e não deviam ter deixado de sair 90% das pessoas que frequentavam o Mirko. Andaste no Mirko? Sim. Não sais. Trancas o quarto. E ficas sem moda. Havia coisas giras nisso. Já não não é? apita. Ia-se Moda-me. conhecer, Primeiro que conhecer as tiver pessoas. 9.600. Dos apitos. Mas Dos vamos ao apitos. gourmet, Vamos Vamos então ao o que é gourmet. que se passa? Isto, o que é? Olha, nem te consigo explicar porque algumas análises repugnam-me.
Ok, bora. Algumas análises repugnam. Então, educa o pessoal. Exato. Não sei se serei capaz. Eu acho que Tua visão, gourmet. Gourmet. Gourmet é aquilo que vocês gostam. Não é a mercearia que abriu no vosso bairro com 3 latas de atum e com umas maçãs Fuji ou com uns abacates Envernizado. especiais. Exatamente. Não. Isso são negócios de circunstância que as pessoas pensam que por têm 1500 euros no banco a mais, pensam que vão abrir uma loja porque a loja custa 200 euros de renda e depois, como há 10 mil em todo o país e não fazem diferença, para se abrir uma loja gourmet tem que ser uma coisa de excelência. Para se abrir uma loja verdadeiramente gourmet tem que ser uma coisa de excelência, uma mais-valia que marque a diferença, que marque o seu espaço, que tenha coisas únicas e não é igual aos outros. Pois, coisas Porque- únicas. Porque de repente toda a gente tinha as mesmas latas de sardinha da Minerva. Exato. Não me enerva nada, mas toda a gente tinha as latas de sardinha da Minerva, toda a gente tinha uma série de produtos estereotipados, toda a gente tinha azeites extra virgens, não sei o que, meio litro, custam 13 euros. E depois as pessoas, o povão, começou a ficar sem dinheiro. Começaram a olhar para Veio para a o dita bolso. crise e depois uma garrafa de 375 mililitros de azeite custa 13 euros, depois eles vão aos Pinhos Doces da vida e aos Continentes da vida, com os descontos em cartão e não sei o que, aquilo custa 5 ou 6 vezes menos. E nós temos que nos lembrar Certo. que se calhar 6 ou 7 ou 8 milhões da população não têm dinheiro para ir a essas ditas lojas gourmet, até podem ir uma vez na vida por graça, mas depois a seguir têm que viver nos Pinhos Doces e nos Continentes e nos Lidls da vida, não é? Portanto, têm que... Oi? Não faz mal nenhum. Ótimo, Estão ótimo. aqui seres vivos aqui também. Sim, estão faz mal nenhum. pessoas giras Faz mal aqui à nenhum. nossa volta. Epá, apetece-me tanto fumar um Portanto, cigarro. Estás em portanto, tua casa. deixem-se lá de Tanto cenas, fumar um cigarro. porque gourmet não quer dizer aquelas mariquices e tem que ser preto e dourado, não é isso? Não. Gourmet é uma mesa farta, com produtos bons, de qualidade Gourmet e é pessoas tudo o que é felizes. bom. Gourmet À é volta, tudo o que é bom a dizer, para a nossa que barriga. grande tarde, pá. Ou seja, aquilo que De tem. conversa, que grande tarde, uma Sim. musiquinha de fundo, ai que grande vista, que maravilha. Isso é que é gourmet. Olha para isto, gourmet é Não isto. é? Olha, Olha isto. Olha, parece manteiga. Olha o gourmet, Olha o gourmet. vês? Nada. Portanto, agora Olha. já sabem o que é gourmet. Para onde é que vai a comida no futuro? Qual é o futuro da chefaria? Opa, espero que não vá para comprimidos. Pois, Comprimidos e soluções, tipo solução stag. e molecular e não sei o quê. Não, molecular tem coisas muito giras, atenção. Desculpem, é É. isso que eu queria dizer. A parte que tu consigas juntar alguma inovação, alguma vanguarda, por exemplo, amanhã não, depois amanhã Pois é, pois é. Pills. vou fazer um jantar normalíssimo na Vagueira, vou utilizar a carne, a raça autóctone da região para fazer um tártaro, mas vou pôr ali uns apontamentos diferentes num tártaro, mas será um tártaro como fazia Escoffier. Será um tártaro como faziam os verdadeiros gourmands. Pois. E aqueles que nos ensinaram, ok? Vou pôr ali alguns elementos de modernidade, não de ruptura total, nem vanguarda total, mas vou pôr alguns elementos de modernidade. Mas no fundo será um tártaro. Será um tártaro de novilho, da raça autóctone da região. E no dia a seguir vou fazer um gin tónico, mas dentro de um sifão. Portanto, vou-lhe pôr 2 cargas de óxido nítrico, que na Segunda Guerra Mundial era usado para torturar prisioneiros, depois percebeu-se que aquilo não dava para nada, e depois alguém percebeu que aquilo dava para fazer da espessor dentro de um sifão, ou para pôr as natas em chantilly instantaneamente. Olha, se eu tivesse um sifão, quando fiz o chantilly para os meus compinchas de infância, Tinha corrido ainda maravilha. melhor. hoje era chamado o pai da gastronomia molecular, provavelmente, estás a ver? Na altura. Pois. E vou fazer alguns apontamentos. Vou fazer um camarão, vou marinar uns camarões, depois vou passar um maçarico nos camarões, que não é braseado, não se chama braseado, que é outra cena que hoje em dia é braseado. O braisé é um refogado, é um estofado e não um maçarico em cima de um polvo ou de um atum, e depois o atum é braseado, e caiu-se neste erro, e hoje em dia toda a gente usa. É muito pior. Acredita no que eu te digo, é muito pior, acreditem no que eu vos digo, é muito pior chamar a isto braseado do que a história do gourmet, não é? Do gourmet. Porque o braisé é um estofado.
É começar a selar uma proteína numa gordura e depois acrescentar um caldo, ou um vinho, ou um espumante, Ok. e tapar o tacho e fazer um estofado. Isso é que é um braseado. E não passar uma maçarica em cima de um bocado de atum e vender num restaurante da moda e dizer Certo. Atum braseado. ou polvo braseado. Certo. Essa parte impertiga muito mais, muito, mas muito mais do que a história do gourmet. Deves observar muitíssimas calinadas. Quer dizer, Estou- não, se calhar não, porque vais a sítios, se calhar, onde, Às vezes onde te desligo. poupas a isso, não é? Não é fácil, mas muitas vezes desligo o piloto automático, desligo o chip, portanto desligo e Para fica conseguires só, estar. e fica só o José Carlos Faria Besteiro, porque se eu levo o Joe Best para estas merdas está tudo lixado. Desde o início do serviço. Tenho que desligar e entrar na... É uma boa pergunta, se pudermos ir por aí. É chefe, fazes comida e quando comes, E como é que- quando- o que é que esperas de uma refeição? Espero comer. Bomba! Espero que o bacalhau me saiba a bacalhau, espero que o polvo não seja pota, espero que Exato. que o choco frito não seja manta de pota, não sei o quê. Espero que quando dizem que é um salmão do Alasca não seja da Noruega, cheio de gordura na barriga, alimentado a cereais. É isso que eu espero. Não espero mais nada, espero comer. E é- Sou, obviamente, eu sendo o meu maior crítico, agora imagina no território dos outros, não é? É isso que eu queria perguntar. Que és tão exigente como quando estás a confeccionar Sou muito mais. ou és mais permissivo? És Sou- muito mais. O que me acontece muitas vezes é: mas quem é que mandou vir aqui, caraças? Com tanta comida boa em casa, com carne dos Açores, com queijos maravilhosos, Sim, com com a conservas- possibilidade de fazeres aquilo que quiseres, com não os é? ingredientes que eu tenho. Tenho a casa sempre tapada de comida, tenho sempre coisas, Pois. mas às vezes é assim, entre serviços, às vezes chego extremamente cansado, não me apetece ir já 3 ou 4 tachos, fazer comida. Nós temos sempre 4, 5, 6, 10, 15, 20 pessoas à nossa volta e às vezes não tenho sequer já a força anímica e psíquica Para cozinhar grandes para cozinhar. É avarias. assim, a força psíquica que eu tenho dentro de mim, a minha cabeça diz vou cozinhar, mas depois o meu corpo não me obedece, responde. percebes? Faz, Uhum. não. Sim, E não- percebo. E depois acabamos por comer em qualquer lado, porque cada vez somos mais seletivos, temos os nossos espaços, obviamente, não somos totós, temos os nossos espaços e cada vez andamos sempre à descoberta de novos espaços para poder comer Isso. e temos esta nossa caminhada, custa dinheiro, não é? Uhum. Porque se nós comêssemos em casa, poupávamos, éramos uns cidadãos mais poupadinhos, nós gastamos muito dinheiro para comer, eu e a minha equipa gastamos muito dinheiro para comer fora, por causa dessa força anímica. Mas para ir também inspirarem-se, não Mas- é? A inspiração hoje em dia não vem das casas mais simples. Se eu buscar inspiração, eu procuro coisas já mais elaboradas para o xiripipipipi. Ok. Porque o resto já não é segredo para mim. Já está tudo. Já está tudo descoberto, está tudo inventado. A cozinha regional portuguesa, já fiz cursos de cozinha regional portuguesa, já ministrei cursos de cozinha regional portuguesa, já dei aulas de cozinha regional portuguesa. Portanto, cozinha regional portuguesa, apesar de haver ainda muitos ingredientes, o chefe Diniz, por exemplo, é um dos maiores expoentes na procura de todas as receitas e todos os ingredientes da cozinha portuguesa. O chefe Diniz, por exemplo, faz um ano, está-se quase a reformar, tem quase a casa dele pronta em Montalegre. Vai ser uma pena ver aquele homem reformar-se, mas, por exemplo, faz um cozido todos os anos na Escola de Hotelaria de Lisboa e convida 50 amigos cozinheiros, chefes de cozinha. Tão bonito. Faz um cozido, por exemplo, Tão bonito. este ano ele disse: fui mais seletivo, só temos bonito. 78 variedades. Há 2 anos ele tinha 86 enchidos secretos feitos neste país, produções muito reduzidas. Uau. A Dona Antónia que faz 10 enchidos daqueles por ano, Ah. a Morcela Doce que só há 20 por ano, e fez um cozido com 86 variedades de enchidos. Uau. Eu cheguei à terceira rodela de farinheira e estava almoçado, não é? Havia uma rodela de farinheira que era assim deste tamanho. Era um bife. E, por exemplo, nós temos coisas muito boas, muito secretas neste país, portanto, dessa parte Portanto, é sempre nós... uma procura, não é? Sempre Tem que ser uma procura incessante, e eu já Para estou a novidade. sofrer por antecipação. O chefe Diniz, por exemplo, o chefe Diniz aqui há uns tempos falou de uma coisa da minha infância, que era o plangaio.
Eu andei anos e anos a falar do Plangaio Convém. a várias pessoas. O Plangaio. Plangaio, a nossa vizinha do lado era da Sobreira Formosa, que hoje em dia também já é famosa, porque já tem restaurantes famosos, mas já tinha, para mim já era famosa, a Sobreira Formosa era famosa, porque era da minha vizinha e do meu vizinho, foi o primeiro homem a fazer-me sangrias. Ele vinha do trabalho, era um enfermeiro muito carismático, muito acarinhado no sítio onde trabalhava, era um enfermeiro da Sobreira Formosa, mas trabalhava em Lisboa, e então ele chegava do trabalho e ia fazer para ele um copo de vinho tinto com água e açúcar e uma pedra de gelo, e eu de pequenino comecei a beber com ele, a brincar aquela sangria que ele fazia quando vinha do trabalho. A vizinha, quando vinha da terra, trazia-me sempre guloseimas, na altura das cerejas, as cerejas deles eram amarelas e grandes, maçãs bravos Molfe, depois traziam-me sempre a filhó tendida no joelho, que eu enchia sempre aquilo de açúcar, que era assim mal comparado, será uma bola de Berlim muito boa, em sabor, aquela massa da filhó tendida no joelho. Lá está, isto é gourmet. Exato. Isto é gourmet. Pessoas. Gourmet é o gostarem. E agora perdi-me por causa da Sobreira Formosa. Estavas a dizer que há coisas muito boas em Portugal. Sim. Muito, no fundo, Já estás a sofrer por pequeno antecipação. Do chefe Diniz, chefe do Diniz. chefe. Ele falou do Plangaio, exatamente. Plangaio. Ele falou do Plangaio. Eu andei anos a falar do Plangaio, ninguém conhecia o Plangaio. O Plangaio é Eu não sei o que. basicamente um bucho recheado com arroz e carnes que só fazem em 2 aldeias deste país. E o chefe Diniz foi recuperar o Plangaio, e quando falou do Plangaio eu mostrei-lhe as minhas fotografias do Plangaio e as minhas memórias de infância do Plangaio, que era um almoço de sábado, por exemplo, na casa da vizinha. O Plangaio era um almoço, um enchido assim deste tamanho, estão a ver, com as coisas todas cozinhadas lá dentro, e depois aquilo é cortado e sai aquele interior todo, e as pessoas comem e deleitavam-se com aquilo. Isto, para lá do... Eu gosto mais de uma palavra, em vez de gourmet, gosto mais de delicatessen. Muito, mas muito mais. É uma delicatessen, e nós temos delicatessens em Portugal, e vou-te dar o exemplo de uma que morro por ela. É o torresmo do Rissol, do redenho do porco frito, acabado de fritar. Como filha de Aquilo dá, alentejanos, assim, conheço muito. E um bocado de pão alentejano, muito bom. Até pode ser do dia anterior, nem me preocupe. Se for do acabado de cozer, melhor ainda, deixar arrefecer o torresmo do Rissol e arrefecer o pão e um Que é bom muito vinho. diferente daquele... Pode ser até um Pias branco com 15 graus, que eu não me Faz importo, mal. não faz mal. É só para dar Pode ser um Pias estalinho. branco com 15 graus. Isso sim é o verdadeiro gourmet. Isso são as delicatessens, as coisas boas que nós temos neste país. E estava a falar precisamente do chefe Diniz, que é uma pessoa que nesta procura incessante, eu não tenho o mesmo tempo e disponibilidade como ele para isso, mas infelizmente vai-se reformar e vamos deixar de ver estas coisas que ele descobre, este Portugal desconhecido que nós temos, estes ingredientes, estas coisas que irão em desuso. E eu lembro, por exemplo, que há uns anos pediram-me para inovar nas emendas. E eu fui à Torre do Tombo ver o que é que se comia no século XVII, no século XVIII. Descobri um prato que me pareceu interessante. Era uma favada de caça da mesa do rei. O povo era convidado para vir ao espaço do Conselho no dia das caçadas. O rei ia à caça, trazia as peças nobres de caça, as perdizes e os fazões, e o povo naquela altura da caçada trazia favas. E depois pareceu-me extremamente interessante recriar aquele prato. Eu andei 2 ou 3 anos com aquilo na carta e não conseguia tirar aquilo da carta, mesmo fora da época da caça e da fava. As pessoas pediam, então é a favada de caça? Pá, só se for caça congelada e favas congeladas, não tenho outras, não é? Portanto, já quase estávamos a pensar em fazer investimento em comprar arcas congeladoras para comprar favas na altura E a delas. caça. E fazões. E a caça e fazões e não sei o quê, E para ter perdizes. aquilo todo o ano. Portanto, lembro que na altura foi com grande sucesso que recuperei aquela receita. Não é uma coisa muito vista na restauração, já voltei a fazer, mas é daquelas coisas que nós perdemos no tempo
e que se tivermos um bocadinho De curiosidade até, não é? curiosidade, não é só curiosidade, Para fazer mas renascer. fazer diferente, Certo. mas fazer com toda a Com sabedoria o respeito anterior. não é? ancestral e da mesma forma que faziam. Outra coisa que eu, pá, pronto, a mim não me encanta, não gosto das feiras medievais. Hum. Pá, é tudo muito bonito, mas depois onde é que está? Depois vendem hambúrgueres E febras. e febras, porque é uma Tá, coisa que, intercosto. sim, Intermeada. o hambúrguer é uma coisa que toda a gente sabe que no Sim, século XV sim, em Portugal medieval. era uma coisa. Conde de Hamburgo, não Pá, é? Acontecia. Aliás, quando escreveram o nome da Rosa, estavam a pensar pôr lá uma hamburgueria gourmet lá no coisa. E eles, em vez de morrerem Os cavalos os dedos- passavam. Era um passar os drive-in. dedos nos livros e morrerem envenenados, era morrerem envenenados num hambúrguer hambúrguer. gourmet. Hambúrguer Exatamente. gourmet. Olha, estamos quase a chegar ao final. Lamento. Não. Espera. Lamento. Querias Porque não continuar. será esta a primeira parte. Só. Ok. Ok. Portanto, a última pergunta para te moer a cabeça, que é: o que é que tu gostas de comer? O que é que tu morres para comer? Gosto de comer em tascas. Gosto de mariscos muito bons. É a tua cena, aquela tasca mesmo do copo 3? Pode ser, pode ser. Que Desde maravilha. que seja boa. Pois. Ok. Desde que seja boa, Delicatessen. desde que sejam genuínos. Uhum. Desde que tenham um grande pastel de bacalhau, desde que tenham um grande torresmo, desde que o vinho seja bom, desde que tenham percebes honestos, desde que tenham comida muito boa, desde que o polvo seja maravilhoso. Ou seja, a autenticidade. Exatamente. Sempre. Isso mesmo. Disseste tudo. É muito melhor do que qualquer outra coisa. não é? Autenticidade. É tão melhor do que É. fingir um bife de não sei de onde. em que nós Fingir um estamos lá bife é perto. como fingir um orgasmo. Exato. Portanto, e bife temperado é R técnico. Ou, vão ao frigorífico buscar o bife e já tem folhas de louro e alhos lá pregados há 3 dias e o sal impregnado e já drenou o sangue todo, aquelas pedras de sal já drenaram o sangue todo. Isso bife temperado e um bife falso é um falso orgasmo. É um assassino. É mesmo. Olha, nos últimos 5 minutos que te vamos dar, o que é que queres dizer só para aquelas pessoas que estão ali no fundo da mesa? Epá, sejam genuínos, sejam portugueses, se Para forem eles, fala portugueses, para sejam, eles. sejam espanhóis, se forem espanhóis, sejam portugueses, se forem portugueses. Pá, deixem-se dessas merdas de gourmets e Isso. hambúrgueres gourmets, hambúrgueres artesanais com maionese gourmet. Pá, essa merda não existe, pá. Isso não existe. Existe comida boa e comida má, ok? Comida boa, comida má. Mau vinho, bom vinho. Pá, e tudo o resto é pá, divirtam-se, sejam felizes, é pá, não vão moer a cabeça das pessoas, aos morais delas. Pá, se o homem tiver o prato vazio, tiver muito branco no prato, Ah, pá, que foi Pá, aquilo que ele fez. foi pá. aquilo que ele fez na altura. É pá, respeitem, a vossa liberdade acaba onde começa a dos outros. Deixem-se dessas merdas e dos gourmets e dessas merdas todas, está bem? Olha, pão, queijo, vinho Pão, queijo, vinho, pão, queijo, e vinho. Se boas tiver Boas conservas e boas e pessoas. boas pessoas. Isto é que é gourmet, pessoal. Deixem-se Isto lá é de que é merdas do preto e dourado. Isso é areia para os olhos. É mesmo. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado Joe. a vocês Obrigada por Olha, nos teres obrigado a recebido na vocês. tua Não- casa. Eu sei que tens esta noção, mas para nós é a primeira vez que estamos aqui Pois. ao pé de ti, mas ganhaste 2 amigos muito grandes, pá. A sério. Fã. E Tô- sabe- e Estive aqui a ouvir-te que quase nem Desculpem. consegui falar. Mas desculpem. Não, então, não, não. Não, Obrigadíssimo. ainda, aliás, o objetivo era que tu falasses, Está ali, portanto eu não está ali precisei de intervir. o oráculo que é a Ana. Um beijinho grande para a Ana Um dia vai também. ser a Ana, porque ela quer muito E- falar e- nos nossos olha, microfones. E isto foi a sério. Isto pode ser a primeira parte de muitos outros episódios Ok. onde nós Ok. possamos, Onde tu Vamos quiseres, onde a Ana Embora. quiser. inclusivamente, ir, Agora, ir vamos contigo desligar a câmara e para comer e Portugal. boer até coisa. Vou fumar um cigarro, Não tem estou à mal nenhum. rasquinha para fumar um cigarro. Então Mesmo vá, à rasquinha. olha. Obrigado a todos os que Beijinho, estiveram Obrigado aí. a todos. Beijinho, Obrigado. até à próxima. Muito obrigado. Até à próxima. TJ. Obrigado. Sejam felizes, pai, comam bem.